Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 4, capítulo 41. O diário está perdido. Em pouco tempo ele ouviu Harry e Rony, os dois irmãos em apuros, conversando do lado de fora. Então, eles bateram na porta do compartimento onde Cyrus e Hermione estavam. Apressem-se, temos que ir. Uma voz aguda o respondeu. Eu realmente não quero sair. Vocês dois vão sozinhos. Hermione, sabemos que a Millicent é feia. Ninguém vai saber que é você. Não, realmente não. Não acho que eu possa ir, vocês dois se apressem. Estão perdendo tempo. Harry olhou para Rony com uma expressão confusa, o que o fazia parecer ainda mais com Goyle. Tudo bem, pelo menos ainda temos a Gina Malfoy? A voz de Rony ainda estava presa na garganta quando ele viu uma figura que quase o matou de susto. Como Draco Malfoy poderia estar aqui? O plano havia sido exposto? No entanto, Harry percebeu rapidamente que o Malfoy à sua frente estava usando o uniforme da Grifinória. Você é a Gina? Cyrus assentiu. A essa altura, Rony também reagiu. Ele olhou para Gina com uma expressão ridícula, custando a acreditar que Gina, que fora tão confiável desde o início do ano letivo, também tivesse estragado tudo. Mas como você pode interrogar o Malfoy com a cara do Malfoy? Você tem razão, então eu não posso ir. Cyrus fez uma expressão de desamparo com o rosto de Malfoy, o que deu a Harry vontade de lhe dar 2 socos. Desculpe, Gina, você realmente parece irritante. Obrigado, você também parece estúpido. O tempo está quase acabando. A poção que a Hermione preparou não dura muito. Vocês precisam se apressar. Cyrus revirou os olhos e disse imediatamente. Depois de mandar Harry embora, Cyrus disse. Hermione, espere por mim aqui. Acho que posso usar a aparência de Malfoy para coletar algumas informações em outro lugar. Tudo bem, vá rápido. Hermione desejou que ele saísse logo. Cyrus não pretendia trocar de roupa. Com um aceno de sua varinha, suas vestes tornaram-se verdes. Então, ele saiu rapidamente e foi direto para o Corujal sem hesitação. Eu juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. Muitos rastros apareceram imediatamente no pergaminho em branco. Dumbledore está no escritório do diretor, e os outros professores estão em seus respectivos escritórios. Há alguém no Corujal, Malfoy. Por que ele está no Corujal? Bom, ele saiu. Cyrus assustou-se, mas notou que Malfoy não ficou lá por muito tempo e saiu imediatamente. Ele imediatamente lançou um feitiço de desilusão sobre si mesmo e seguiu pelo caminho que Malfoy havia feito escada abaixo. Malfoy estava caminhando e olhando para uma carta, provavelmente um presente de Narcisa ou Lúcio. Normalmente, estes seriam entregues diretamente em seu dormitório por um elfo doméstico, mas talvez a situação da família Malfoy estivesse especial recentemente, e Arthur Weasley estivesse tentando lidar com eles. Depois de ler a carta, ele abriu um jornal, e o rosto de Malfoy iluminou-se imediatamente. Cyrus deu uma olhada e notou que a reportagem falava sobre Rony e Harry indo de carro para a escola, pelo que Arthur Weasley fora punido. Claramente, Lúcio também exercera alguma pressão sobre isso, para que o Sr. Weasley não tivesse energia para incomodá-lo. Depois de passar por Malfoy, Cyrus continuou subindo as escadas e logo chegou à torre. Havia muito poucas corujas na torre, quase todas corujas públicas mantidas pela escola. Cyrus pegou a carta que havia preparado com antecedência, encontrou a coruja da família de Draco Malfoy e então a soltou. A coruja não percebeu que a pessoa à sua frente não era seu verdadeiro dono. Observando a coruja abrir as asas no vento e na neve, Cyrus não pôde deixar de curvar os lábios. Agora também era hora de expulsar Dumbledore de Hogwarts. Você descobriu o segredo? Cyrus encontrou Harry e Rony na entrada do banheiro. Os dois haviam voltado quase completamente ao normal, e suas vestes grandes demais os deixavam muito cômicos. Malfoy não é o herdeiro. Então trabalhamos para nada? Não inteiramente, não foi uma perda de tempo total, Rony disse, ofegante, virando-se para fechar a porta do banheiro. Eu sei que ainda não descobrimos quem lançou esses ataques, mas vou escrever para o meu pai amanhã e pedir que ele faça uma busca sob a sala de estar da família Malfoy. Rony bateu pesadamente na porta da cabine de Hermione. Hermione, saia rápido, temos muito para te contar. Vão embora. Hermione gritou. O que foi? Rony disse. Você já deve ter voltado ao normal, nós. Então, uma murta chorosa apareceu de repente pela fresta da porta da cabine. Ela parecia muito feliz, como se tivesse encontrado algum grande evento alegre. Esperem para ver, ela disse, é terrível. Eles ouviram a trava deslizar, e Hermione apareceu soluçando, o rosto coberto de pelos pretos, os olhos amarelos e 2 orelhas longas e pontiagudas saindo de seu cabelo. Aquilo era um pelo de gato. Ela gritou miseravelmente, Millicent deve ter um gato. Mas esta poção não é para transfiguração animal. Que azar. Rony disse. Mas o canto de sua boca se curvou, fazendo parecer que havia despertado algum gosto estranho. Vão zombar de você sem parar. Murta disse alegremente. Tudo bem, Hermione. Cyrus também achou que Hermione parecia bem fofa assim. Fetiches vivos eram raros, mas vendo Hermione tão triste, ele ainda ofereceu uma opinião, vamos levá-la para o hospital. Madame Pomfrey nunca faz perguntas demais. Levou muito tempo para persuadirem Hermione a sair do banheiro. A risada barulhenta de Murta que gêmeos fez apressar o passo. Esperem só. Todos vão descobrir que você tem um rabo. Não se preocupe, na verdade existem muitos precedentes como o seu, pode ser completamente curado, desde que você não seja entregue ao Lockhart. Cyrus disse, quase fazendo Rony rir. Depois de enviar Hermione para a ala hospitalar, Cyrus planejou devolver o corpo para Gina primeiro. A possessão de alta intensidade durante este período deixará a condição física de Gina um pouco precária, e era melhor que ela descansasse tranquilamente durante as férias de Natal. Cyrus disse algumas coisas a Gina para evitar que ela se denunciasse. Então, Malfoy não é o herdeiro, e nossa pista foi quebrada novamente? Gina resumiu o progresso do Sr. Riddle durante este período, que poderia ser dito como quase um esforço desperdiçado. Não totalmente desperdiçado, pelo menos Rony encontrou uma falha na família Malfoy, e eu descobri que seu irmão Percy está namorando a monitora da Corvinal no banheiro feminino. Tudo bem, não se preocupe, acredito que as coisas vão melhorar. Gina o confortou. No entanto, um acidente ainda aconteceu. Quando as férias de Natal terminaram, Cyrus de repente descobriu que não conseguia entrar em contato com Gina. Quem abriu o diário havia se tornado outra pessoa. Capítulo 42.
O segredo que foi dito. É isto que meu pai disse. A coisa que pode me ajudar a abrir a câmara secreta? Draco pegou o diário e olhou para ele de vários ângulos, mas não conseguiu encontrar nada de estranho. Além disso, este diário parecia algo vindo do mundo trouxa. Isso fez Draco Malfoy sentir um pouco de nojo. Ele sentia até que os dois dedos beliscando o canto do livro estavam além da salvação. No entanto, para se tornar o herdeiro da Sonserina, Malfoy decidiu suportar essa sujeira e fedor, mas, no fim das contas, ele nem sabia como usar o diário. Aparece um. O diário não mostrou nenhuma mudança. Droga, papai até me disse para ser respeitoso com o dono deste diário. Ele abriu a capa, olhando com desdém para a única caligrafia nela, Riddle. Só de ouvir, ele sabia que não era um bruxo puro sangue. Só espero que ele seja pelo menos um mestiço, se for outro sangue ruim, eu não aguento. O pensamento de Hermione Granger o deixava nauseado. Vou apenas escrever alguma coisa. Ele deitou o diário sobre a mesa, pegou uma pena de aparência muito cara, mergulhou-a na tinta e escreveu no livro. Mostre-me seus segredos. Gina, qual é exatamente o seu segredo? Os 4 irmãos Weasley cercaram Gina, e Harry e Hermione também bloquearam suas rotas de fuga. Depois que as aulas terminaram esta manhã, alguém descobriu que o dormitório de Gina havia sido invadido. O ladrão provavelmente estava procurando algo e, como resultado, seu quarto foi virado de cabeça para baixo. Quando Gina voltou, ela continuou vasculhando a bagunça, repetindo atordoada. Sumiram. Todos queriam saber o que era que Gina e o ladrão valorizavam tanto, exceto pelos gêmeos. Agora ambos estavam muito nervosos. O que poderia ser tão importante para Gina? O mapa do maroto. Fred e George trocaram olhares, ambos mostrando expressões inquietas. Fred perguntou ainda mais desolado. Sumiu mesmo? Gina apenas assentiu mecanicamente. O que é isso, exatamente? Rony e Percy estavam um pouco irritados com seus enigmas. Mas claramente nem Gina nem os gêmeos podiam revelar seus segredos. Então eles só podiam falar vagamente. É toda a nossa esperança de pegar o culpado. George suspirou. Sem isso, talvez realmente não consigamos encontrar o culpado. Isso fez Gina olhar para eles de forma estranha. George e Fred sabem sobre o Sr. Riddle? Cyrus nunca havia contado a Gina sobre o mapa do maroto. Neste momento, Gina ainda achava que os gêmeos estavam falando sobre o diário de Riddle. Na opinião dela, o Sr. Riddle devia ter alguma pista, e era por isso que o diário fora roubado pelo herdeiro da Sonserina. Desta perspectiva, chamar o diário de esperança de pegar o culpado também era muito razoável. Nesse caso, deveríamos contar ao professor. Hermione e Percy concordaram que os professores deveriam pegar o ladrão. Mas essa sugestão foi imediatamente contestada por 3 pessoas. Não. Gina, Fred e George balançaram a cabeça imediatamente. Se o mapa do maroto caísse nas mãos dos professores, os alunos que tentassem quebrar as regras ainda teriam um futuro? Se o diário caísse nas mãos dos professores, ela e o Sr. Riddle ainda teriam um futuro? Absolutamente não. O que vocês 3 estão escondendo de mim? Percy franziu a testa, suspeitando que os gêmeos estivessem levando Gina para o mau caminho, ou talvez o que fora roubado não fosse importante, mas sim um acessório que pretendiam usar para uma pegadinha? Aconselho vocês a não levarem Gina para o mau caminho, ou contarei para a mamãe. Não, Gina reagiu ainda mais fortemente do que os gêmeos. A mãe, que sempre a mimava, certamente faria um grande alvoroço se descobrisse. Nesse caso, o Sr. Riddle iria. Ela tinha que parar o Percy. Ela se lembrou do segredinho que Cyrus lhe contará sobre Percy, então ela imediatamente o ameaçou. Você não pode contar a ninguém, Percy. Caso contrário, eu contarei o seu segredo. Percy ficou vermelho e imediatamente silenciou. Os outros olharam uns para os outros, muito curiosos sobre que segredo poderia fazer o geralmente rígido Percy recuar. Para isso, Percy só pôde afirmar sua autoridade de irmão mais velho e enxotar todos, um por um. Agora, Gina finalmente fora deixada em paz. No entanto, ela ainda estava abatida. Ela hesitava em contar ou não a Dumbledore sobre o diário. Embora se sua mãe descobrisse, o diário pudesse ser destruído. Mas também não era uma coisa boa que ele caísse em mãos erradas. Não muito tempo depois, Rony e os outros 2 voltaram secretamente. Escute-me, Gina, o que exatamente está faltando? Harry olhou para ela seriamente. Se for realmente importante, você pode nos contar, nós podemos ajudar. Rony e Hermione também assentiram vigorosamente. Mas Gina ainda hesitava em falar. Não pode ser. Rony estava um pouco impaciente. Eu não acredito, Gina. Passamos por tanta coisa juntos. Quem bebeu aquela poção polissuco horrível para investigar o Malfoy? Quebramos quase centenas de regras da escola juntos. Você não confia na gente? Gina quis dizer que a pessoa que agiu com eles foi na verdade o Sr. Riddle, mas por outro lado, pelo menos os 3 eram de fato confiáveis. Por favor, Gina, precisamos da sua ajuda. Se não conseguirmos encontrar o verdadeiro culpado, Harry continuará sendo acusado injustamente, e não queremos vê-lo enviado injustamente para Azkaban. Observada por 3 pares de olhos, principalmente de Hermione e Harry, Gina finalmente se decidiu. A mente de Hermione era muito astuta, e ela poderia realmente ser capaz de ajudar. Se ela fosse procurar o diário sozinha, nem saberia por onde começar. Vocês têm que prometer não contar a ninguém. Gina olhou para ele seriamente. Eu prometo. Rony soltou primeiro, parecendo totalmente insincero. Jurem primeiro. Os 3 pequenos trocaram olhares e fizeram um voto, embora não tivesse ligação mágica. Vamos para algum lugar deserto primeiro. Gina disse. Na verdade, a sala comunal estava bem vazia agora, mas era muito pública. Ela conduziu Harry e os outros para uma sala abandonada e, ao longo do caminho, deixou os 3 pequenos atordoados. Hogwarts realmente tem um lugar assim. Você pode nos contar agora, não pode? Rony disse com as mãos nos quadris. O item roubado é um diário. Gina finalmente falou. Um diário? Mas o que um diário pode fazer? Harry e Hermione estavam ambos muito confusos. Aquele diário é diferente, é o diário do Sr. Riddle. Riddle? Rony gritou Tom Riddle. Capítulo 43. Eu sou realmente um gênio? Espere e pare. Segure um pouco. Harry olhou para Ron com uma expressão confusa, como se questionasse quando ele havia conhecido outro homem pelas suas costas. Então você conhece esse Tom Riddle? Claro que eu conheço. Eu diria antes que nunca esquecerei esse nome até morrer. Ron sentiu-se irritado apenas de pensar nisso. Lembra quando lutamos contra a Sonserina no campo de quadribol? Eu lancei um feitiço em Malfoy então. Em você mesmo, Hermione o interrompeu. Isso não é importante. Então, por favor, diga o que é importante.
Eu estou prestes a dizer, Ron disse. Depois, a professora Amy McGonagall me puniu fazendo-me trabalhar para Filch, e então passei uma noite inteira na sala de troféus polindo os troféus de Tom Riddle. Prêmio por mérito, prêmio de aluno excepcional, prêmio de serviços especiais à escola. Especialmente esse prêmio de serviços especiais, era muito grande. Gastei quase meia hora polindo. É uma sorte que não dizia porque ele ganhou, caso contrário eu provavelmente não teria terminado de limpá-lo até agora. Enquanto Harry e Hermione ainda estavam surpresos pela coincidência, Ginny falou outra frase que os espantou além da medida. O Sr. Ridley ganhou esse prêmio porque pegou a última pessoa que abriu a Câmara Secreta 50 anos atrás. O quê? Os três imediatamente se levantaram, encarando Ginny com olhos arregalados, ela que nunca falhava em chocá-los. Nunca eles se sentiram tão perto da verdade. Quem foi? Na pequena câmara secreta, 3 respirações subitamente tornaram-se rápidas. No entanto, Ginny balançou a cabeça. O Sr. Ridley não me contou. Ouvindo isso, os 3 caíram de volta no chão empoeirado. Mas então Harry percebeu um ponto cego, não te contou? O que você quer dizer com ele não te contou? Porque aquele diário tem uma mente própria. O Sr. Ridley colocou suas memórias dentro do diário. No semestre passado, eu estava sempre me comunicando com ele. E depois que a câmara secreta foi aberta novamente, ele disse que queria encontrar o culpado de novo. Agora o diário foi roubado. O Sr. Ridley deve ter descoberto algo. Então ele foi visado por aquele herdeiro. A voz de Ginny começou a falhar com lágrimas enquanto ela falava. Hermione pensou que já tinha sido surpreendida o suficiente por um dia, e que nada mais poderia surpreendê-la mais. Mas agora ela sabia que estava errada. Ron, ainda mais, estava cheio de medo e pavor persistente. Como você ousa falar com algo com uma mente própria? E se isso tivesse te amaldiçoado? O Sr. Ridley não faria isso. Ginny disse com raiva. Ela sabia que após ouvirem sobre o diário, os outros provavelmente não estariam dispostos a aceitá-lo. O Sr. Ridley não me machucaria, ele é meu amigo. Ele me ajudou muito, ensinou-me feitiços, guiou-me em transfiguração e poções, e vários contra-feitiços. Se não fosse pelo Sr. Ridley, você ainda poderia estar cuspindo lesmas agora mesmo. Ron imediatamente sentiu-se mortificado. Agora todos os 3 sabiam por que Ginny era tão excepcional. Mas ele tem uma mente própria. Se fosse eu nunca confiaria facilmente. Ron permaneceu cauteloso. Então me diga, eu pareço ter encontrado perigo? Se o Sr. Ridley quisesse me prejudicar, ele teria conseguido há muito tempo. Mas ele não fez. Ele até me ajudou com meu dever de casa. O quê? Ron e Hermione gritaram simultaneamente, ostentando até a mesma expressão de boca aberta. Ele realmente te ajudou com seu dever de casa? Isso é verdadeiramente insano. Esse Ridley não deve ser uma boa pessoa. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Esta era Hermione. Isso é absolutamente louco. Ele deve ser uma ótima pessoa. Por que não fui eu quem pegou este caderno? Este era Ron. Hermione deu-lhe um chute forte. Agora, Harry entendia a situação muito claramente. Mas afinal, quem roubou o diário? Deve ser alguém de Grifinória. E uma garota. Ron disse sem hesitação. Caso contrário, ninguém pode entrar no dormitório das garotas. Isso não é necessariamente verdade. Não se esqueçam que vocês foram para a sala comunal da Sonserina algumas semanas atrás. Hermione lembrou-os de não esquecerem a poção polissuco. Mas isso significava que o número de suspeitos aumentava grandemente. Poderia ser Malfoy, mas Malfoy não é o herdeiro de Sonserina. Os poucos de repente encontrarão-se em um impasse novamente. Harry sentiu uma dor imensa, como um fruto prestes a amadurecer que subitamente havia desaparecido. Cyrus sentiu uma dor imensa, como um fruto prestes a amadurecer que ultimamente havia desaparecido. Levou tanto tempo para ganhar a confiança completa de Ginny Weasley e alcançar liberdade temporária. Mas agora, o diário havia caído nas mãos de outra pessoa, e ele nem sabia quem era essa pessoa. Poderia ser Dumbledore? Teria ele mudado de ideia sobre treinar Harry e decidido me destruir diretamente? Justo quando ele estava lutando, uma linha de texto finalmente apareceu. Mostre-me seus segredos. Mostre os segredos da sua cabeça. Cyrus só queria lhe dar 2 socos. É melhor você não me deixar saber quem você é, ou você está morto. Claro, isso era apenas um desabafo de raiva. Independentemente disso, para sua ressurreição, ele ainda tinha que ser paciente e encantar o pequeno bruxo na frente dele. Primeiro, ele tinha que confirmar sua identidade. Quem é você? Do outro lado, o rosto de Malfoy imediatamente abriu-se em um sorriso quando viu o diário responder. Ele não esperava que simplesmente escrever uma mensagem secreta revelaria de fato os segredos do diário. Eu sou realmente um gênio? Após um breve momento de autoadmiração, Malfoy imediatamente continuou a escrever no diário. Meu nome é Draco Malfoy. Meu pai me disse que este diário pode me ajudar a abrir a Câmara Secreta. Seu mestre deve ser a última pessoa que abriu a Câmara Secreta, certo? Diga-me, onde ele está? Eu quero que ele me sirva. Draco já havia jogado o aviso de Lucius para o fundo de sua mente. Logo ele seria o herdeiro de Sonserina, porque ele precisaria se rastejar. Draco Malfoy? E Lucius disse para ele fazer isso? Cyrus estava estupefato. Oh, você é Lucius com suas sobrancelhas grossas e olhos grandes, então você também traiu a revolução. O pensamento de que ele tinha acabado de escrever uma carta para Lucius Malfoy, apenas para sofrer um golpe pelas costas imediatamente, fez Cyrus sentir-se um pouco sufocado. Certamente, ele acreditava naturalmente que Lucius não ousaria trair abertamente Lord Voldemort, pelo menos nesta fase. Lucius ainda estava no lado oposto de Dumbledore. Presumivelmente a carta que ele enviará levou a um mal-entendido. Então, acontece que eu dei um tiro no meu próprio pé? Não importa, Malfoy servirá tão bem quanto, mas devo ganhar sua confiança rapidamente. Capítulo 44. Causas e consequências. Ganhar a confiança de Draco foi mais fácil do que o esperado. Cyrus sabia que isso era provavelmente graças a Lucius. Draco ainda admirava muito seu pai. Então, já que Lucius lhe dissera que o diário poderia ajudá-lo a abrir a Câmara Secreta, Draco naturalmente acreditou sem dúvida. Durante suas conversas com Draco, Cyrus também veio a entender toda a história. Naquela época, Cyrus transformou-se na semelhança de Draco e encontrou a coruja da casa Malfoy. A coruja não reconheceu que o Malfoy na frente dela não era o verdadeiro Malfoy, e assim voou com a carta para a mansão Malfoy em Viltire. Ele estava com medo de que Lucius Malfoy não obedecesse às suas ordens, então, ao escrever a carta, ele sugeriu sutilmente que o destino de Draco estava em suas mãos, incitando Lucius a cooperar com ele na expulsão de Dumbledore de Hogwarts.
Como resultado, quando Lucius e Narcissa receberam a carta de seu filho, eles imediatamente entraram em pânico, levando ao mal-entendido. O tempo retornou para as férias de Natal. Viu Tyr e Mansão Malfoy. Já é Natal, eles deveriam finalmente se acalmar. O rosto de Narcissa estava cheio de desagrado, uma expressão que prejudicava sua beleza original, fazendo-a parecer alguém difícil de se aproximar. Mas ela não podia ser culpada. O Ministério da Magia vinha incomodando-os o ano todo, tentando encontrar os artefatos de artes das trevas escondidos pela Casa Malfoy. Embora Lucius tivesse lidado secretamente com o lote mais problemático, a Casa Malfoy não tinha sido boa no mundo bruxo por tantos anos. A menos que toda a mansão fosse transformada em uma casca vazia, não havia como terminar de lidar com tudo. E seu amado filho foi por causa das buscas contínuas que Lucius decidiu deixar Draco passar o Natal em Hogwarts este ano. Narcissa estava naturalmente infeliz por não ver seu querido filho durante o feriado conquistado com esforço. Eu já pressionei o Profeta Diário e o Ministério da Magia. Felizmente, Arthur Weasley tem um filho tolo, e depois a Harry Potter, Lucius naturalmente não ficaria de braços cruzados quando se tratava de visar os Weasley. Arthur Weasley, certo? Se você me causar problemas, eu não deixarei você ter vida fácil também. De fato, ele já havia tomado medidas durante o verão. Ele se lembrou de um diário que Lord Voldemort havia confiado a ele para guarda. O diário parecia algo do mundo trouxa. Se não fosse por ter sido deixado por aquela pessoa para ele guardar, ele o teria jogado fora como lixo há muito tempo. Lucius lembrou-se de que parecia ter perguntado ao Lorde das Trevas naquela época porque ele queria que guardasse um caderno do mundo trouxa. A resposta do Lorde das Trevas na época foi: o diário é a chave para abrir a Câmara Secreta. Se o Lorde das Trevas ainda estivesse vivo, Lucius nunca ousaria entregar o diário, mas agora ele se fora há 11 anos. Diante disso, por que não usar este diário para causar um pouco de problema para a família Weasley? Depois, ele também não deixou o incidente do carro voador passar. Não apenas contatou o jornal para explodir o assunto, mas também subornou alguns oficiais no Ministério da Magia com quem tinha boas relações, fazendo com que Arthur Weasley caísse em controvérsia. Agora, as buscas irritantes e intermináveis haviam finalmente terminado. Eu me pergunto, você deveria ir a Hogwarts e trazer Draco de volta? Narcissa disse com um toque de preocupação. Draco escreveu de volta da última vez, dizendo que houve ataques em Hogwarts. E receio que a Câmara Secreta tenha sido verdadeiramente aberta. Estou preocupada que ele esteja em perigo se ficar em Hogwarts. Lucius ponderou por um momento, então balançou a cabeça. Apenas uma sangue ruim foi atacada. Draco não estará em perigo. E eu já escrevi para ele dizendo para não mostrar o rosto. Ele sabe muito pouco sobre este assunto, então não haverá problemas. Trazer Draco para casa especificamente não era impossível, mas Draco também seria o futuro chefe da Casa Malfoy, e ele não deveria ser tão delicado. Enquanto falavam, viram uma sombra voando no céu. Era a coruja deles que haviam comprado para Draco. Draco não enviou uma carta alguns dias atrás? Narcissa ansiosamente pegou a carta da coruja e então a abriu. Poucos segundos depois, seu rosto já pálido tornou-se imediatamente ainda mais branco. Ela cobriu a boca com medo, parecendo balançar instavelmente. O que houve? Lucius subitamente teve um mau pressentimento e rapidamente pegou a carta para lê-la. Meu querido servo, Lucius Malfoy. Sinto muito, verdadeiramente, Lucius. Estive fora de vista por um tempo, e você esqueceu minha magia? Caso contrário, como ousa dar embora o que eu confiei a você para guardar? Suponho que você deva pensar que o Lorde das Trevas está morto, como inúmeras pessoas dizem, derrotado por um bebê que nem conseguia andar. Então você está ansioso para se desassociar, não está? Lucius tinha lido apenas o primeiro parágrafo quando sua respiração tornou-se curta, e ele tremeu incontrolavelmente, murmurando lentamente. Ele voltou. Ele voltou. Então, ele continuou a ler com medo. Devo admitir, meu estado atual não é de fato bom, mas matar algumas pessoas ainda é fácil. Agora, preciso que você complete uma tarefa para redimir seu erro. Não é muito difícil, você só precisa conseguir que Dumbledore seja expulso de Hogwarts. Além disso, desejo-lhe um Feliz Natal. A carta, com apenas algumas palavras, deixou Lucius e Narcissa com rostos cinzentos. É realmente ele? Não pode ser ele. Narcissa disse com medo. Ele se foi há 11 anos. Como ele poderia voltar? Ela não estava disposta a aceitar o fato de que seu filho estava atualmente em perigo. Mas Lucius sabia muito bem que além do próprio Lord Voldemort, nenhuma terceira pessoa sabia sobre aquele diário. Ainda há uma chance de fazer as pazes. Ele imediatamente saiu de seu medo. Lucius entendia a personalidade de Lord Voldemort. Se ele completasse sua tarefa bem o suficiente, ele poderia evitar punição, e Draco não estaria em perigo. A Câmara Secreta foi aberta. Se Dumbledore não consegue encontrar o culpado, então posso usar meu poder como conselheiro da escola para expulsá-lo de Hogwarts. Lucius já tinha um plano, mas convencer os conselheiros da escola exigiria alguma alavancagem. O número de vítimas deve aumentar. Uma sangue ruim é suficiente? Draco deve fazer isso. O Lorde das Trevas não está morto, e só então ele elogiará Draco. Dobby, eu estou aqui, mestre. Um elfo doméstico coberto de cicatrizes apareceu diante de Lucius, olhando para Lucius Malfoy com olhos temerosos e hesitantes. Lucius não podia se dar ao trabalho de se importar porque ele tinha tantas cicatrizes novas. Agora, ele só queria fazer uma coisa, que era completar a tarefa do Lorde das Trevas e evitar que Draco encontrasse perigo. Dobby, eu quero que você vá a Hogwarts, encontre Ginny Weasley, roube um diário preto e dê para Draco. Então, dê a ele esta carta. Lucius escreveu outra carta. Capítulo 45. Você pode realmente me deixar abrir a Câmara Secreta? Os olhos de Malfoy estavam praticamente brilhando. Seu coração estava tão animado quanto fogos de artifício explodindo, o herdeiro de Sonserina. Isso era simplesmente uma honra inigualável. Na Grã-Bretanha, todos, ou melhor, quase todos, os bruxos de sangue puro admiravam profundamente Sonserina. Este grande bruxo, que eventualmente se separou dos outros 3 fundadores, era o verdadeiro ídolo em seus corações. Se ele pudesse herdar os segredos de Sonserina, não poderia ele se tornar o segundo grande bruxo? Até lá, assim como seu pai dissera, Hogwarts deve ser purificada. Aqueles sangues ruins e imundos deveriam todos ser eliminados. Colin Creevey e Justin foram apenas o começo. Eu, Draco Malfoy, sou aquele que herdará a vontade de Sonserina. Espere um minuto. A chama no coração de Malfoy parou subitamente. Ele pensou de repente, já que ele apenas acabou de receber este diário. Então quem era o dono anterior do diário? Ele não estava se referindo ao herdeiro de 50 anos atrás, mas a pessoa que fez aqueles 2 sangues ruins serem petrificados não muito tempo atrás.
Ele imediatamente questionou Cyrus. Cyrus não queria realmente falar sobre Ginny com Malfoy, respondendo apenas um covarde patético. Ele imediatamente ficou com medo apenas porque os professores ficaram vigilantes. Caso contrário, seu pai não teria deixado você cooperar comigo. Ao ouvir isso, Malfoy imediatamente sentiu que fazia todo sentido. Você quer dizer que meu pai acha que eu sou mais confiável? Ele escreveu animadamente, claro. Eu sou um Malfoy. Lidar com este tipo de tolo vaidoso era ainda mais fácil do que com Ginny. Cyrus deu uma leve sugestão, e Malfoy ficou completamente desorientado. Certo, então vamos começar imediatamente. Malfoy naturalmente não queria ser um covarde, e ele já estava impaciente para ver Hermione Granger tornar-se a próxima vítima. Não. Cyrus recusou-o sem hesitação. Agora não é um bom momento. Eu sei que você não é um covarde, Draco. Mas se formos descobertos, será ruim. Precisamos fazer com que baixem a guarda primeiro. No entanto, posso levá-lo à câmara secreta para dar uma olhada primeiro. Draco ficou desapontado um segundo atrás, mas depois de ver que poderia ir à câmara secreta, ele imediatamente ficou animado novamente. Ele desejou poder aparecer no centro da câmara secreta no próximo segundo e ver aquele monstro terrível. Como nós vamos? Eu preciso usar seu corpo. Cyrus revelou suas verdadeiras intenções. O quê? Você acha que eu vou deixar você me possuir? Malfoy gritou imediatamente. Ele sabia melhor do que ninguém quão terríveis eram os objetos de artes das trevas. Quem sabia o que aconteceria se ele deixasse tal coisa possuí-lo? Você não ousa? Você acha que eu te prejudicaria? Você acha que seu pai enviaria algo que pudesse ameaçar sua segurança para você? Cyrus propôs diretamente 3 perguntas consecutivas, despedaçando todas as dúvidas de Draco. Certo, como eu faço isso? Você não tem que fazer nada, você só precisa pressionar seu rosto perto do diário. Draco lentamente aproximou seu rosto do diário. Névoa prateada começou a aparecer em sua visão, como fios enevoados expelidos por algum tipo de inseto. Esses fios agarraram-se ao seu rosto, e antes que ele pudesse reagir, eles o puxaram para um abismo escuro. Quando ele olhou para cima novamente, a consciência deste corpo já pertencia a Cyrus. Finalmente, Cyrus primeiro absorveu gananciosamente um pequeno e insignificante pedaço da vida de Draco, e então planejou levar Draco para ver a câmara secreta como prometido. Embora ele tivesse ganhado a confiança de Draco, o nível de confiança ainda era muito menor do que o de Ginny. A confiança de Ginny nele era tão profunda que ela até encontraria desculpas para ele se surgissem problemas. Mas a confiança entre Cyrus e Draco era muito frágil. Em tal situação, mesmo a possessão não poderia durar muito tempo. Ele ainda precisava ganhar mais a confiança de Draco. Mas antes disso, ele ainda precisava pegar mais uma coisa, o mapa do Maroto. Depois de pegar o mapa do Maroto de Fred e George, Cyrus o escondeu. Na época, ele sentiu que quanto menos pessoas soubessem sobre o mapa do Maroto, mais útil ele seria. Então ele não contou a Ginny sobre isso. Ele não esperava que ele fosse útil agora. Depois de pegar o mapa do Maroto, Cyrus o dobrou e o escondeu dentro da manga de Draco. Então ele virou-se e caminhou em direção ao banheiro do 3º andar. A pia no banheiro abriu-se ao seu comando, e dentro da passagem secreta havia uma escuridão sem fim. Draco Malfoy sentiu-se abrindo lentamente os olhos na escuridão, e finalmente, um pouco de luz entrou. Embora fraca, ele podia ao menos ver as coisas agora. Então, a sensação em seu corpo retornou lentamente. Ele sentia como se estivesse deitado em lama pegajosa, o que o deixava muito desconfortável. Mas logo, o medo de estar em um lugar completamente desconhecido fez esquecer este pequeno desconforto. Acima dele havia uma cúpula muito alta, indicando que era um espaço muito grande. Em ambos os lados havia estátuas de pedra realistas de cobras, cada uma levantando sua cabeça terrível da água negra. A câmara secreta. Esta resposta surgiu imediatamente na cabeça de Draco. Ele sentou-se rapidamente no chão, o que fez o diário, que estivera deitado sobre seu peito, deslizar para o chão. Draco rapidamente pegou o diário e abriu as páginas. Esta é a câmara secreta. Esta frase estava escrita na página. A câmara secreta está dentro do livro. Draco pensou subconscientemente. Ele pensou que quando se aproximou do diário, ele foi puxado para dentro do diário, o que permitiu que ele chegasse à câmara secreta. Não admira que o papai disse que este diário era a chave para abrir a câmara secreta. Agora, o medo desapareceu. Draco ficou animado. Ele levantou-se rapidamente, observando tudo dentro da câmara secreta. Estava muito vazia, quase nada estava lá, mas ele sentia como se fosse o verdadeiro mestre desta câmara secreta. Onde está o monstro? Onde está o monstro que Sonserina criou que pode eliminar sangues ruins? Ele escreveu impacientemente no diário. Você não pode convocar aquele monstro. Para convocá-lo, você deve possuir a ofidioglosia. Caso contrário, você será atacado. Cyrus não seria levado pelo nariz por Malfoy. Mostrar-lhe a câmara secreta era o suficiente. Não era o momento de deixá-lo abusar da sorte. Ofidioglosia? Harry Potter é um ofidioglota. Foi ele antes? Malfoy perguntou incrédulo. Ele recusava-se a acreditar que o Santo Potter pudesse ser o herdeiro de Sonserina. Claro que não ele. Além dele, quem mais? Quem mais fala ofidioglosia? Malfoy perguntou imediatamente. Um momento depois, ele viu 2 letras aparecerem na página do diário. Eu recebi 2 ofertas hoje, ainda hesitando sobre qual escolher. Capítulo 46, Alquimia até a raiz. Você é um ofidioglota? A voz de Malfoy estava cheia de surpresa e inveja. O nome Tom Riddle soava como de um sangue ruim sem graça, no máximo um mestiço. No entanto, tal pessoa possuía a habilidade que ele mais ansiava. Mas logo ele ficou chocado com o que Cyrus disse a seguir. Estranho. O sobrenome da minha mãe é Gaun, e eu sou um descendente de Sonserina. Quem diria que este pequeno Tom, desconhecido no mundo mágico, era na verdade um descendente de Sonserina? Não é de admirar que ele pudesse abrir a câmara secreta. No entanto, Draco ainda estava muito irritado. Por que seus antepassados não tiveram um bruxo tão grande quanto Sonserina? Dessa forma, ele, como herdeiro da família Malfoy, também poderia intimidar Hogwarts. Mas não importa, já que o herdeiro da câmara secreta agora era ele mesmo, não fazia diferença. A única coisa que o desagradava era que este odioso Tom Riddle, apesar de ser ele próprio um ofidioglota, não convocava aquele monstro para ele ver. Ele realmente não tinha visão de futuro. Pequeno Tom, já que você é um ofidioglota, não deveria nos mostrar algo? Cyrus. Pequeno Tom? Este Draco Malfoy realmente não sabia como se escreve a palavra morte.
Felizmente, a pessoa no diário agora não era o Riddle real. Caso contrário, se ele estivesse verdadeiramente ressuscitado, não, ele nem precisaria estar ressuscitado. Ele sugaria diretamente a força vital de Malfoy. Eu certamente estou disposto, mas o problema é que se eu usar a ofidioglosia, devo pegar seu corpo emprestado para emitir o som. Dessa forma, você nunca verá o basilisco. Um basilisco? Então o monstro na câmara secreta é um basilisco. Malfoy surpreendeu-se a princípio, depois assentiu como se fosse algo natural. O monstro deixado por Sonserina deveria, é claro, ser o rei das cobras mais forte. A questão é que, de acordo com Tom Riddle, ele nunca seria capaz de ver o basilisco e nunca seria capaz de controlá-lo? Que tipo de herdeiro era esse? No máximo, ele era apenas o órgão vocal do pequeno Tom. Você não pode convocá-lo primeiro e depois devolver meu corpo? Se você tiver a coragem e a força para enfrentar o basilisco sozinho, então eu não me importo nem um pouco. Mas preciso lembrá-lo que sem o meu controle, ele o atacará imediatamente. Por favor, perdoe-o, afinal, ele não come muito em quase 1000 anos. Os ratos nos esgotos não conseguem satisfazer seu apetite. Malfoy estremeceu imediatamente. Então esqueça. Ele suspirou e olhou ao redor. A vasta câmara secreta parecia não ter nada além de algumas estátuas. É só isso que existe na câmara secreta de Sonserina? Para ser honesto, foi um pouco decepcionante. Na realidade, a câmara secreta de Sonserina naturalmente não poderia ser apenas isso. Embora a câmara secreta fosse originalmente apenas uma sala de aula construída por Sonserina, ela também deixou para trás muitos manuscritos preciosos e segredos. A maioria deles já havia sido absorvida por Lord Voldemort, tornando-se alimento para seu crescimento, e agora, eles também eram o poder de Cyrus. Além disso, havia muitos registros de experimentos mágicos perigosos. Alguns tiveram sucesso, mas a maioria falhou. Rumores diziam que a aparência de Sonserina era tão feia quanto a de um macaco. Na realidade, esta não era sua aparência original, exatamente como Lord Voldemort, que também era um belo jovem no início. Ambos realizaram experimentos mágicos em si mesmos em busca de maior poder mágico. Pode-se dizer que os experimentos de Lord Voldemort foram em grande parte construídos sobre a base de Sonserina, mas ele ainda não conseguiu escapar do destino da desfiguração. E Cyrus, tendo absorvido as experiências desses dois, estava na verdade muito ansioso por uma transformação de linhagem mágica, mas ele ainda não queria se tornar um monstro feio, então este passo teria que ser dado com muito cuidado. É muito cedo para considerar essas coisas agora. Se eu não ressuscitar, não tenho sequer o capital para realizar a transformação. Suspirando levemente, Cyrus sabia que agora era a hora de fazer Draco confiar mais nele. Você está pensando que outros segredos existem nesta câmara secreta? Como você soube? Malfoy assustou-se com as palavras de Cyrus. Poderia este diário realizar legilimência? Não é difícil adivinhar. Se você quer se tornar mais forte, eu conheço um bom lugar. Você só precisa inclinar a cabeça, como antes. Cyrus respondeu, então virou o diário para outra página. Com a primeira experiência, Malfoy agora estava familiarizado com o processo. Depois que sua consciência mudou novamente, Cyrus pegou o mapa do maroto, confirmou que não havia ninguém do lado de fora da câmara secreta e no corredor do 8º andar. Então saiu dali e caminhou em direção à sala precisa. Dê-me uma sala para praticar artes das trevas. Abrindo a porta, uma sala de aula sombria e aterrorizante apareceu diante dos olhos de Cyrus. A sala estava quase cheia de livros de artes das trevas. Entre eles, havia várias artes das trevas muito profundas. Ele escondeu a maioria dos livros de magia, deixando apenas alguns feitiços menores simples. Esses feitiços menores já eram conhecidos por muitos jovens bruxos e não afetariam excessivamente suas personalidades, ao mesmo tempo que manteriam Malfoy ocupado, tornando-os muito adequados. Então, ele devolveu o corpo mais uma vez. Malfoy ficou naturalmente muito feliz em ver tantos feitiços malignos e não hesitou em elogiar Cyrus. Cyrus, enquanto isso, continuou a voltar ao diário para analisar os livros de alquimia e outros livros proibidos. Embora estivesse agora nas mãos de Malfoy, a situação real não havia mudado muito. A possibilidade de enfrentar Dumbledore no final ainda existia. Através dos 22 caminhos da árvore da vida, alcança-se o mundo dos arquétipos no topo. Demônios arregam com o pecado e esqueletos a cortam. As 10 essências fundamentais, formadas pelas esferas celestiais dos 7 planetas, bem como as estrelas fixas, o empírio e o mundo sublunar, são os poderes básicos de Deus e do mundo, penetrando através do pilar feminino da misericórdia, do pilar neutro da suavidade e do pilar masculino da severidade. A criação do espírito, do pensamento e das ideias perfeitas e a mentalidade começam a se formar em forma material, alcançando finalmente o mundo material. Cyrus sentia que quanto mais lia esses livros de alquimia, mais parecia estar imerso em um pântano incrivelmente terrível. O vasto mundo e o poder sem limites eram ainda mais misteriosos do que a magia, quase se aproximando da verdadeira origem. Será que só se pode refinar a verdadeira pedra filosofal atravessando aqueles 22 caminhos? Ou seria para obter um poder mais perfeito e essencial? A ambição de Cyrus começou a inflar. Se for apenas a ressurreição, como isso pode ser suficiente? Seu corpo ressuscitado seria o corpo de Tom Riddle, e embora ele fosse muito talentoso, ele tinha limites em última análise. Ele se transformou em algo nem humano nem fantasma, mas ainda assim não conseguiu obter o poder supremo. Cyrus não queria se contentar com isso. Como ele já havia encontrado tanto mistério, o que ele ansiava era tornar-se uma vida verdadeiramente perfeita. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 47. O documentário épico A Lenda de Draco continua no ar. Por um longo tempo depois disso, Malfoy esteve imerso na alegria de aprender feitiços. Cyrus não lhe deu muita orientação, mas ele ainda aprendeu muito rápido. Além de feitiços, Malfoy também estava muito interessado em alguns pequenos dispositivos de alquimia. No entanto, este era um prazer que Lucius não o deixaria perseguir quando ele estava em casa. Ficar obcecado por ferramentas de alquimia era o mesmo que negligenciar os estudos adequados. Mas, na realidade, Malfoy realmente tinha algum talento nessa área. Depois que Cyrus descobriu isso por coincidência, ele imediatamente aproveitou a situação e começou a ensinar alquimia a Malfoy. Às vezes ele até ia especificamente à sala onde as coisas eram guardadas para encontrar alguns itens de alquimia danificados para Draco consertar. Entre eles, ele encontrou até uma penseira quebrada. Assim, eles finalmente tiveram um segredo comum. Malfoy também passou a confiar mais em Cyrus.
Se você quiser continuar estudando alquimia, sugiro que escolha definitivamente runas antigas no seu terceiro ano, aconselhou Cyrus. Ao contrário da alquimia antiga na qual ele estava mergulhando no momento. A alquimia moderna concentrava-se mais no refino de ferramentas mágicas e era melhor em usar runas para imbuir ferramentas com poder mágico. A escola ainda não havia mencionado a seleção de cursos, mas Malfoy estava de fato considerando isso seriamente. Desde que roubou o diário de Ginny, Dobby estava em angústia e conflito. Ele pensara em tantas maneiras de informar Harry Potter, mas nunca imaginou que aquele cujo nome nem sequer podia ser mencionado ainda estivesse vivo. Ele escapara por pouco das mãos de Harry Potter 11 anos atrás. Agora, Harry Potter provavelmente enfrentaria uma ameaça ainda mais terrível. Aquele cujo nome não pode ser pronunciado está vivo. Harry Potter deve deixar Hogwarts. Dobby cerrou os punhos com força. Enquanto isso, em Hogwarts, Harry e os outros ainda tentavam de todas as formas possíveis ajudar Ginny a encontrar aquele diário de Riddle. Mas várias semanas se passaram e ainda não havia progresso. Eles suspeitavam de quase todo mundo, e quase todos os alunos da Sonserina e da Grifinória tornaram-se suspeitos. Ginny estava muito perturbada, mas com o passar do tempo, além da tristeza, restava apenas o desespero. Receio que nunca encontraremos esse diário. Rony, como um desanimado, começou a falar de forma desencorajadora. E você notou? Os ataques parecem ter parado. Algo deve ter acontecido em um lugar que não conhecemos. Talvez Riddle tenha usado seu método para deter o herdeiro. Suas palavras eram quase uma insinuação de que o bravo e justo Sr. Riddle havia se sacrificado no caminho para deter o mal. Como resultado, Ginny começou a chorar imediatamente após ouvi-lo, e não apenas chorou, mas também usou um chute de bicicleta para pendurar Rony no teto. Rony, em contraste, Fred e George, que pensavam que Ginny havia perdido o mapa, não estavam tão ansiosos. Por um lado, eles haviam descoberto quase completamente todas as passagens secretas no mapa e, ao mesmo tempo, acreditavam que o herdeiro não poderia conhecer o segredo do mapa. A outra parte nunca seria capaz de usar o mapa para prejudicar os outros. Mesmo que o conseguissem, seria apenas um pedaço de papel velho. O fato de os ataques terem parado agora era a melhor prova. Portanto, não apenas não estavam preocupados, mas também ocasionalmente confortavam Ginny, embora seus métodos de conforto fossem um tanto incomuns. Pelo menos Percy não achava que usar peles ou conjurar furúnculos por todo o corpo e pular de trás das estátuas para diverti-la. Tal comportamento pudesse ser considerado conforto. Logo, Harry teve que parar de procurar o ladrão, porque o Udius vinha treinando como loucos ultimamente. Depois do jantar, Harry estava quase sempre no campo de quadribol. O tempo ainda estava muito frio e chuvoso durante este período, fazendo com que ele parecesse um rato encharcado toda vez que voltava para o dormitório. Rony também estava muito cansado e sempre adormecia assim que a cabeça batia no travesseiro. Pior do que tudo mais era Lockhart. Para aliviar a tensão na escola, ele encarregou-se de organizar um evento de Dia dos Namorados. Aqueles pequenos cupidos, na verdade anões feios com cartões de felicitações, liam publicamente cartas de amor escritas para outros. A única coisa pela qual Harry estava grato era por não ter recebido nada que pudesse envergonhá-lo. No entanto, Rony estava muito zangado porque Hermione nunca conseguia se alinhar com ele em sua atitude em relação a Lockhart. Ele suspeitava que um dos mais de 40 cartões de Dia dos Namorados que Lockhart recebeu pertencia a Hermione. Aquele Gilderoy Lockhart. Nunca vi ninguém pior do que ele. Até Malfoy era quase incapaz de tolerar Lockhart. Meu pai tinha toda a razão. Dumbledore está completamente senil. Olhem para os professores de defesa contra as artes das trevas que ele contratou nestes últimos 2 anos. Cada ano pior. No ano passado ele era apenas um gago, e este ano, ele deveria ir ser um ator ridículo em um grupo de teatro. Se havia algo em Lockhart que o deixava feliz, era apenas que ele sempre convidava Harry Potter para se apresentar com ele na aula. Quase todas as vezes, aquele irritante cicatriz desempenhava um papel cômico, o que de fato lhe proporcionava muita diversão. Mas assistir ao mesmo ato muitas vezes também se tornava entediante. Desta vez, ele fez outra encenação de Dia dos Namorados. Ele, Draco Malfoy. Quem não sabia o quão popular ele era na Sonserina? Seriam poucas as pessoas que queriam se confessar para ele? Mas se ele fosse alvo de uma confissão em tal ambiente, preferiria morrer. Se alguém se atrever a me escrever um cartão e me fazer de bobo, eu definitivamente vou lhe dar uma boa lição, disse Draco imediatamente. Isso fez com que Pansy, que estava sentada não muito longe dele, abandonasse imediatamente sua ideia. Ao meio-dia, Malfoy queixou-se disso a Cyrus novamente. Ele passará quase a considerar Cyrus como um verdadeiro amigo, chamando-o de Pequeno Tom com grande afeição. Às vezes Cyrus o lembrava: eu sou mais velho que o seu pai, e até ele tem que me respeitar. Como você pode me chamar de Pequeno Tom? Draco sempre parecia despreocupado. Contaremos nossas relações separadamente. Ele te chama de tio, eu te chamarei de irmão mais velho. Draco, sem hesitar, deu a si mesmo uma super promoção em antiguidade. No entanto, se Lúcio soubesse que ele chamava Lord Voldemort de Pequeno Tom, mais cedo ou mais tarde ele se ajoelharia diante de Draco e o chamaria de papai. Cyrus, por outro lado, não se importava. Ele só precisava ser o amigo íntimo e bom de Draco. Acho que isso pode não ser uma coisa ruim, disse Cyrus deliberadamente. Você deve fazer bom uso desta oportunidade. O que você quer dizer? Quero dizer, se você acha que isso é embaraçoso, então o que dizer dos outros? Vejo que você parece não gostar nem um pouco de Harry Potter. Então por que você não tenta escrever um cartão anônimo e enviá-lo para ele? Que tal escrever? Seus olhos são verdes como um sapo recém-curado. Vamos ver a grande estrela Harry fazer papel de bobo em público. Cyrus esqueceu completamente sua breve colaboração com Harry no roubo da poção e não se conteve quando se tratou de pregar uma peça nele. Você é um gênio. Malfoy deu um pulo. Escreva. Deve escrever. Escreva exatamente o que você disse. Para ser honesto, odeio os olhos dele há muito tempo. E ele teve uma nova ideia. E faça aqueles anões lerem isso em voz alta na aula de poções, disse ele triunfante. Mas Cyrus digitou lentamente um ponto de interrogação. Você provavelmente não sabe. O diretor Snape odeia Harry Potter mais do que tudo. Malfoy pensou que Cyrus não estava ciente das sutilezas e explicou-lhe imediatamente com entusiasmo. Se a aula do diretor for interrompida, você pode imaginar que Harry estará morto. Dizer que os olhos de Harry são verdes como um sapo recém-curado na frente de Snape? Você é outra coisa, Draco Malfoy. Não é certo quem estará morto. Você não sabe que Snape odeia cada poro do corpo de Harry, exceto por aqueles olhos? Dê a você um insulto sangue ruim, e você poderá limpar banheiros por um semestre. Dê a você outro Dia dos Namorados, e você poderá atingir precisamente uma mina terrestre. Até o
bruxo americano de 5 estrelas MacArthur disse: quando se trata de cortejar a morte, nem eu posso me comparar a Draco Malfoy. Quando Malfoy começa a cortejar a morte, já é tarde demais. Se Deus me fizesse competir com Malfoy em cortejar a morte, eu mataria Deus sem hesitar. O documentário épico, A Lenda de Draco Malfoy, continua no ar. Capítulo 48. Nem o bem nem o mal é puro o suficiente, daí o sofrimento. Draco Malfoy colocou seu plano em ação durante a aula de feitiços naquela tarde. Ele também queria pregar uma peça em Harry durante a aula de poções, mas infelizmente a última aula de poções da semana foi ontem. Durante toda a aula, Malfoy esperou para assistir ao show. Seu diário preto estava no canto superior esquerdo de sua mesa. Hoje continuaremos a estudar o feitiço de congelamento. O professor Flitwick estava sobre uma pilha de livros. Caso contrário, sua cabeça provavelmente não ficaria tão alta quanto o púlpito. Mas ele estava muito entusiasmado. A incitação para o feitiço de congelamento é Imobulus. Tenham cuidado para distingui-lo de outro feitiço, Glacius. É claro que vocês ainda não aprenderam esse. Normalmente, o feitiço de congelamento só funciona em coisas que se movem, no entanto. Ei, você, Harry Potter! Um anão de rosto particularmente sombrio entrou correndo na sala de aula, interrompendo a lição do professor Flitwick. Todos os alunos na sala olharam para o anão, que tinha quase a mesma altura do professor Flitwick, e Harry percebeu imediatamente que estava condenado. Receber um cartão de Dia dos Namorados na frente de tantas pessoas, especialmente com Draco Malfoy entre elas, era simplesmente enfurecedor. Harry queria fugir, mas ainda era hora de aula, e vários anões já o haviam cercado, bloqueando completamente sua mesa. Até Rony e Neville, que estavam ao lado dele, foram espremidos para fora. Seu olhar parecia implorar por ajuda quando Harry viu o rosto de Rony mostrar uma expressão de pânico e preocupação por ele. No púlpito, o professor Flitwick cobriu o rosto impotente, como se estivesse preocupado porque alguém como Lockhart era um aluno da Corvinal. À sua frente, o irritante Malfoy sorria mais feliz do que nunca. Tenho uma mensagem musical para entregar pessoalmente a Harry Potter, disse o anão, dedilhando agressivamente sua harpa. Aqui não, sussurrou Harry, quase implorando. Fique parado, resmungou o anão, agarrando a bolsa de Harry para impedi-lo de escapar. Deixe-me ir, rugiu Harry, puxando com força sua bolsa. Ele não se importava mais se estava na aula, ele preferia morrer. Com um som alto de rasgo, sua bolsa partiu-se ao meio. Seus livros, varinha, pergaminho e pena caíram no chão, e o tinteiro quebrou por cima. Harry apressou-se a recolher os itens espalhados no chão, tentando juntá-los antes que o anão começasse a cantar. A sala de aula já estava caótica, mas a voz de Malfoy perfurou o barulho como uma baioneta afiada, cortando Harry. O que está acontecendo? Disse Malfoy com um tom que era ao mesmo tempo frio e desdenhoso. Mas seu coração estava muito mais excitado do que ele deixava transparecer. Ele estivera esperando por este momento há muito tempo. Ele está me zombando. Harry estava completamente perturbado, querendo apenas escapar rapidamente, mas o anão abraçou seus joelhos, fazendo-o cair pesadamente no chão. Tudo bem, disse ele, sentando-se nos joelhos de Harry. Aqui está o seu presente cantado de Dia dos Namorados. Seus olhos são verdes como um sapo recém-curado. Seu cabelo é preto como um quadro negro, tão arrumado. A cicatriz na sua cabeça é tão mágica quanto um relâmpago. Eu gostaria que ele fosse meu. Ele é verdadeiramente bonito e doce. Ele é o Harry Cicatriz. Basta. O professor Flitwick finalmente não aguentou mais. Foi provavelmente a primeira vez que os alunos viram o gentil professor Flitwick tão zangado. Eu ainda estou ensinando. Ele pegou sua varinha e lançou um feitiço, não atingindo diretamente o anão, mas atingindo o chão aos seus pés, deixando uma cratera do tamanho de um punho e afugentando o anão. Mas Harry não se sentiu melhor. Ele daria todo o ouro de Gringotts apenas para desaparecer no ar naquele instante. Ele corajosamente forçou-se a rir junto com todos, mas a pessoa que ria com mais felicidade em toda a sala era Malfoy. Rir com Malfoy era ainda mais um tormento para ele. O mais importante, isso não é uma confissão de jeito nenhum, é definitivamente obra de Malfoy, declarou Harry com confiança. Só ele me chama de cicatriz. Você tem razão, Rony também assentiu, com o rosto cheio de arrependimento. É enfurecedor. Por que não pensamos em um truque tão bom para provocar o Malfoy? Harry também achou que era uma pena, mas era tarde demais para dizer qualquer coisa agora. A aula de feitiços era a última aula de hoje e desta semana. Depois da aula, Malfoy voltaria para a sala comunal da Sonserina. Mas Harry ainda não estava disposto. Ele agora era incapaz de se concentrar na lição, seus olhos, cheios de ódio por baixo dos óculos redondos, fixos em Malfoy. Então, ele viu Malfoy inclinado sobre a mesa como se algo bom tivesse acontecido, tirando um caderno preto e escrevendo nele. No entanto, a distância entre eles era muito grande e Harry não conseguia ver o conteúdo específico que Malfoy estava escrevendo. Acho que o Potter não gostou do seu presente de Dia dos Namorados. Esta linha de texto infiltrou-se no diário, aparecendo diante de Cyrus. Meu presente para Harry Potter? Cyrus revirou os olhos. Quem exatamente estava profundamente apaixonado por Harry Potter? Ele respondeu imediatamente. Não fui eu, foi você. Aposto que a expressão dele foi impagável? Exatamente. Através das palavras, Cyrus podia sentir o humor extremamente alegre de Malfoy naquele momento. Ele provavelmente pensava que não havia momento mais maravilhoso no mundo do que agora. No entanto, o que Cyrus não sabia era que cada movimento do descuidado Malfoy neste momento estava sendo vigiado por Harry. Felizmente, um caderno preto como aquele era simplesmente comum demais. Tanto que, embora Harry tivesse ouvido a descrição de Ginny, não se sentiu desconfiado. Afinal, eles já haviam descartado que Malfoy fosse o ladrão antes. Mas Malfoy, no final das contas, só conseguia recorrer a tais truques mesquinhos. A malícia em seu peito parecia maior do que a de qualquer outra pessoa, mas quando colocada em prática, poderia não ser tão formidável quanto ele afirmava. Nós vamos realmente matar alguém? Na câmara secreta, a voz de Malfoy começou a tremer. Diante dele estava um fantasma alto e humanoide bonito e elegante, mas ainda um tanto transparente como um fantasma. Era Cyrus. Através da absorção da força vital de Ginny e Malfoy durante o período anterior, ele agora podia permitir brevemente que sua sombra deixasse o diário. Aquela vida abundante realmente o fazia sentir-se renascido. No entanto, isso consumia muito de seu poder na verdade. Mas os amigos sempre precisam se encontrar cara a cara. Esta foi também uma pequena preparação que Cyrus fez para controlar totalmente Malfoy. Acho que não precisamos. Você está com medo? Como o último covarde, você está assustado? Ele rebateu. Não estou com medo, é que... O peito de Draco subia e descia violentamente.
Ele olhou para a grande cobra curvando-se diante dele com terror. Neste momento, o que ele sentia não era glória, mas medo genuíno. Mas enfrentando Cyrus, ou melhor, enfrentando o pequeno Tom, com quem passara muito tempo, ele não estava disposto a mostrar seu lado patético. Especialmente quando descobriu que Tom Riddle, esse mestiço, era simplesmente muito mais excelente do que ele próprio. Agora, ele genuinamente queria se exibir na frente de seu amigo, na frente de seu pai, para deixá-lo saber o quão excepcional ele era. Mas pedir-lhe para matar alguém era um pouco. É apenas uma sangue ruim imunda. Por que você se importa se ela vive ou morre? Cyrus deu um passo à frente. Ele era apenas uma sombra ilusória, mas forçou Draco a recuar constantemente. Eu apenas não acho que seja necessário. As pessoas anteriores que foram atacadas, elas também não morreram? Apenas petrifique-as, petrificá-las bastará. Que interessante, Draco. Cyrus riu suavemente. Ele caminhara sem saber para a frente de Draco, olhando de cima. Ele podia sentir a respiração de Draco Malfoy, rápida e intermitente. Você sabe quanto esforço me custa sair do diário? Muito mais difícil do que possuir você, disse Cyrus irritado. Eu só fiz isso porque você disse que queria fazer você mesmo, mas agora você vai recuar? Não vou, é só que... Suor frio escorria constantemente por sua testa. Embora Draco tenha negado rapidamente quando solicitado a dar uma desculpa, ele não conseguiu nem sequer inventar uma. Ele sentia apenas um imenso corpo de água do mar submergindo, a pressão da água fazendo lutar por ar. Ele parecia estar sofrendo muito. Nesse momento, o dedo translúcido de Cyrus estendeu-se em direção ao seu peito, pinçando a varinha que ele colocará no bolso. Ele começou a examiná-la lentamente. Uma boa varinha, de que é feita? Cyrus pareceu deixar completamente de lado o assunto de pedir a Malfoy para matar alguém e em vez disso começou a falar sobre sua varinha. Madeira de piuriteiro com núcleo de pelo de unicórnio. Madeira de piuriteiro, uma varinha estranha e contraditória, não é? Exatamente como a própria árvore é cheia de paradoxos. Suas folhas e flores têm propriedades curativas, mas seus galhos cortados carregam o cheiro da morte. E pelo de unicórnio. Nada é menos adequado para lançar artes das trevas. Draco, Cyrus colocou a varinha de Malfoy de volta no lugar, enquanto olhava nos seus olhos. Você parece estar sofrendo muito. Draco teve que admitir que Tom Riddle estava certo. Mas ele não estava disposto a admitir ou melhor dizendo, não conseguia dizer nada agora. O anteriormente gentil pequeno Tom, agora parecia uma pessoa diferente, fazendo-o sentir-se ao mesmo tempo desconhecido e aterrorizado. Felizmente a outra parte finalmente cedeu. Nem o seu bem nem o seu mal são puros o suficiente. E essa é a raiz do seu sofrimento, apontou Cyrus impiedosamente. Sua mão pousou no ombro de Draco e sua voz tornou-se gradualmente etérea, como a canção encantadora de um sereiano no mar. O que você não pode fazer, eu farei. Draco Malfoy, deu seu corpo para mim. Capítulo 49. Modificando a memória. Cyrus aproveitou-se da fraqueza de Draco e assumiu completamente o controle de seu corpo. No entanto, ele não lançou imediatamente um ataque com o basilisco. Ele tinha coisas mais importantes a fazer do que atacar agora. Através de sua conversa com Draco, ele já sabia que Dobby, o elfo doméstico, havia roubado o diário e o entregado a Draco. Agora Ginny ainda tinha memórias do diário em sua mente, e se Dumbledore descobrisse essas memórias, ele provavelmente seria exposto. Devo descobrir se Ginny revelou algo sobre o diário e então modificar todas as memórias deles. Cyrus não tinha planos imediatos de retornar para Ginny. Dada a forma como as coisas haviam se desenvolvido, não havia mais necessidade de seguir estritamente o enredo original. Contanto que não houvesse muito desvio, ele apenas precisava levar Ginny para a câmara secreta no final e criar a ilusão de que estava prestes a confrontar Harry Potter. Agora, ele tinha que encontrar uma oportunidade e agir rapidamente. No entanto, dito isso, ser desarmado pelo Expelliarmus combinado de Harry, Hermione e Ginny logo de cara era uma questão inteiramente diferente. Minutos antes, Cyrus estava prestes a procurar por Ginny quando, inesperadamente, assim que saiu da sala comunal e virou uma esquina, deu de cara com as 4 pessoas que estavam à espreita ali. 4 vozes gritaram Expelliarmus simultaneamente, e a varinha de Ron imediatamente ricocheteou, lançando-o para longe. Os outros 3 feitiços voaram em direção a Cyrus, derrubando a varinha de espinheiro de sua mão. Na verdade, Cyrus não estava completamente indefeso. Mesmo com sua varinha derrubada, ele ainda podia lançar magia, mas agora ele tinha outras ideias. Malfoy. Devolva o diário da Ginny, disse Hermione rudemente com um ar que sugeria que ela lhe daria um soco se ele não entregasse o diário. Ande logo, ou eu farei você provar lesmas. Ginny estava ainda mais agitada que Hermione. Não tente negar, Harry viu você pegar aquele diário na aula. Ron, cujo traseiro havia sido achatado, levantou-se rapidamente e ficou ao lado deles, fingindo-se de durão. No dia dos namorados, Harry tinha visto Malfoy escrevendo em um caderno preto. Na época, ele não tinha prestado muita atenção, mas depois de ver Ginny, lembrou-se do diário. Ele então observou por mais alguns dias e finalmente confirmou que o caderno que Malfoy segurava era o que Ginny havia perdido. Assim, essa cena se desenrolou. No entanto, olhando para as 3 varinhas agora pressionadas contra seu queixo, Cyrus não ficou nem um pouco perturbado. Espere, eu não sou Malfoy. Cyrus olhou seriamente para Ginny, depois baixou a voz. Sou eu, Ridley. Senhor Riddle. Ginny imediatamente baixou a varinha, sua voz surpresa e feliz. Como você possuiu Malfoy. Oh, então você é Tom Riddle. Hermione e seus 2 filhos bobos mostraram expressões estranhas. Era realmente difícil acreditar em qualquer coisa que Cyrus dissesse quando ele estava usando o rosto de Malfoy. Isso mesmo, Cyrus assentiu. Lembra quando fomos ao Snape para roubar ingredientes para a poção polissuco? Aquele era eu possuindo o corpo da Ginny. Era realmente você, disse Ron surpreso. Mas como você acabou nas mãos do Malfoy? Todos pensamos que o herdeiro tinha roubado você, disse Harry confuso. Malfoy não é o herdeiro. Nem sabe quem o herdeiro é, então por que ele roubaria você? Porque ele queria ajudar o herdeiro, explicou Cyrus. Ele não sabia quem era o herdeiro, mas descobriu que eu estava procurando por vestígios do herdeiro, e também percebeu que eu não era a Ginny, mas uma memória dentro do diário, então ele deu um jeito de roubar o diário. No entanto, ele não esperava que eu pudesse controlar o corpo dele à força. Ao ouvir isso, Hermione imediatamente franziu a testa, parecendo considerar os métodos de Cyrus malignos demais, mas Harry e Ron ficaram bastante satisfeitos. Tenho que dizer, mesmo que ainda seja o mesmo rosto, você parece muito mais agradável do que o
Malfoy. Ron caminhou casualmente, colocou o braço em volta dele e depois baixou a voz. Ouvi dizer que você ajudou a Ginny com o dever de casa? Houve algumas vezes. Achei que o nível dela não exigia que ela fizesse aquelas tarefas. Por que a pergunta? Eu quis dizer, eu tenho um monte de dever de casa também. Ron. Hermione puxou Ron para longe de Cyrus, irritada. Harry e Ginny ainda estavam ao redor dele, e Ginny subitamente pareceu triste. Mas se você controlou o Malfoy, por que não veio me procurar? Cyrus realmente queria dizer que estava originalmente planejando ir procurá-la e então modificar as memórias deles. Mas as palavras se transformaram em outra coisa quando chegaram aos seus lábios. É perigoso demais. Acho que o herdeiro já descobriu minha existência. É só que ele ainda não percebeu exatamente onde estou me escondendo. Se eu voltasse para o seu lado, poderia arrastar você para o perigo também. E estou usando o corpo do Malfoy, então não se preocupe, ninguém vai pensar que ele é um inimigo do herdeiro. Eu não tenho medo do perigo, disse Ginny firmemente. Nós também não, Harry acrescentou imediatamente. Ele esperava que este Sr. Riddle pudesse fornecer algumas informações úteis. Na verdade, eu estou com um pouco de medo. Ron quis dizer isso, mas olhando para sua irmã e seu melhor amigo, engoliu as palavras. Eu sei que vocês são todos muito corajosos, mas uma pessoa definitivamente não consegue encontrar o culpado, certo? Hermione o interrompeu. Nós podemos ajudar. Você já agiu conosco, você sabe. Cyrus olhou para ela por um longo tempo, então fingiu concordar com a cabeça relutante. Tudo bem, eu concordo em deixar vocês participarem, mas antes disso, devo primeiro esclarecer, Ginny. Você não contou a mais ninguém sobre o diário, contou? Não, eu só contei para Hermione e para eles. Muito bem. Agora devo mudar as memórias de vocês, apagar esta parte sobre o diário e substituí-la por outra coisa, disse Cyrus. Eu sei que vocês nunca revelariam meu segredo, mas o herdeiro pode usar legilimência para encontrar a resposta em suas memórias. Se ele descobrir minha verdadeira forma, então seria fácil demais para ele me matar. Cyrus pegou sua varinha de volta de Harry. Você promete que está apenas modificando memórias sobre o diário, e não nos fazendo esquecer tudo. Ginny olhou para ele obstinadamente, com medo de que isso fosse apenas uma mentira que Cyrus contou para fazê-los esquecer tudo e ficarem fora de perigo. Eu prometo, apenas modificação. Capítulo 50. Todas as pessoas abandonadas encontraram um lar aqui. Após modificar as memórias de Ginny e dos outros, Cyrus finalmente sentiu que não havia problemas pendentes. Agora, ninguém mais saberia que sua verdadeira forma era apenas um diário comum. As mentes de Harry e dos outros ficaram momentaneamente atordoadas, então eles esqueceram completamente a modificação da memória. Então, Ma quer dizer, Sr. Riddle, você descobriu alguma coisa? Ou você sabe quem abriu a câmara secreta da última vez? Harry estava ansioso para conhecer alguns segredos para poder encontrar o verdadeiro culpado e limpar seu nome. Especialmente depois que ele revelou sua ofidioglossia e Justin foi petrificado. Quase todos pensavam que ele era o culpado. Ginny disse que 50 anos atrás, quando a câmara secreta foi aberta, você pegou o culpado. Fui eu, mas receio que você não queira acreditar. Cyrus falou com muito tato. O que isso significa? Precisamos da verdade, Sr. Riddle. Não podemos deixar o herdeiro continuar a cometer maldades. Acreditamos que possa haver alguma conexão entre a pessoa que abriu a câmara secreta 50 anos atrás e a atual. Harry disse ansioso. Tudo bem, se você desejar, posso levar você para ver. Cyrus respondeu. Você não precisa me ouvir contar. Posso levar você para dentro da minha memória para a noite em que o peguei. Mas como fazemos isso? Encontrem uma sala de aula vazia onde não haja ninguém e esperem por mim lá. Cyrus tinha feito um grande esforço para apagar o diário das memórias deles, então naturalmente não o tiraria na frente deles. Coincidentemente, ele havia encontrado anteriormente uma penseira quebrada na sala precisa, na sala onde escondia as coisas, e a havia consertado casualmente. Originalmente era um pequeno brinquedo preparado para Draco, mas não esperava que fosse útil agora. Após obter a penseira, Cyrus usou o mapa do maroto para confirmar a localização de Harry e dos outros. Ele correu imediatamente para lá. Como você sabia que estávamos aqui? Disse Ron surpreso quando viu Cyrus encontrá-los com tanta precisão, mas logo foi atraído pelo objeto na mão de Cyrus. Você vai lavar o rosto? Isto é uma penseira. Os olhos de Hermione se arregalaram. O que é uma penseira? É uma ferramenta de alquimia que pode armazenar pensamentos e memórias da mente, explicou Cyrus, enquanto usava a ponta da varinha para extrair um pequeno fio prateado de memória de sua têmpora. Você pode entender como. Uma penseira permite que você e outros vejam os eventos daquele ano novamente sob uma perspectiva de terceira pessoa. Como assistir a um filme, entende? Cyrus colocou o fiapo de memória na penseira e o mexeu. Logo, a substância prateada tornou-se transparente, parecendo vidro. Siga-me. Cyrus entrou voluntariamente em seus próprios pensamentos. Ele caiu através de uma substância fria e escura, como se estivesse sendo sugado para um redemoinho negro. O que fazemos? Ron observou Cyrus desaparecer, seu coração hesitando. Siga-o, disse Harry sem hesitar. Antes de ele falar, Ginny já era a segunda a entrar na penseira. Depois vieram Harry, Hermione e finalmente Ron. Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, encontraram-se em um espaço novo. Eles souberam imediatamente onde estavam. Esta sala circular com retratos roncando alto pendurados nas paredes era o escritório de Dumbledore, mas a pessoa sentada atrás da mesa não era Dumbledore, mas um bruxo muito fraco e mirrado com apenas alguns fios de cabelo branco em sua cabeça careca, lendo uma carta à luz de velas. Harry nunca tinha visto esta pessoa antes. Ele é o professor de pé, 50 anos atrás, ele era o diretor de Hogwarts, Cyrus explicou a eles. Ele falou alto como de costume, o que deixou Harry e os outros nervosos. Sinto muito, disse Harry, sua voz tremendo, deveríamos ficar quietos e nos esconder. Mas o bruxo nem sequer levantou a cabeça. Ele continuou a ler a carta com a testa levemente franzida. Não se preocupem, eles não podem nos ver, são apenas memórias. Assim como eu sou, explicou Cyrus. Só então Harry e os outros relaxaram. Neste ponto, o velho bruxo suspirou, dobrou a carta, levantou-se, passou por Harry sem sequer olhar para ele e foi diretamente puxar as cortinas. O céu do lado de fora da janela estava cheio de nuvens vermelhas, parecia ser o pôr do sol. O bruxo voltou para a mesa, sentou-se, mexendo absentemente nos polegares, olhando para a porta. Alguém bateu na porta do escritório.
Entre, disse o velho bruxo com voz fraca. Um garoto de cerca de 16 anos entrou tirando o chapéu pontudo. Um distintivo de monitor prateado brilhava em seu peito. Ele se parecia exatamente com Cyrus, alto, com cabelos e olhos pretos. Esta pessoa sou eu, explicou Cyrus, embora não precisasse, os outros podiam notar. Ele é muito mais bonito que o Lockhart. Ron cutucou Hermione com o cotovelo, e o rosto de Hermione ficou vermelho instantaneamente. A Riddle, disse o diretor. O senhor queria me ver, professor de pé, disse Riddle, parecendo um tanto nervoso. Sente-se, disse de pé, acabei de ler a carta que você me entregou. Oh, disse Riddle. Ele se sentou com as mãos firmemente entrelaçadas. Meu querido rapaz, disse de pé gentilmente, não posso permitir que você fique na escola durante as férias de verão. Certamente você preferiria ir para casa nas férias? Não, disse Riddle imediatamente, eu preferiria ficar em Hogwarts do que ir para aquele. Você fica em um orfanato trouxa durante as férias, não fica? Perguntou de pé com curiosidade. Senhor Riddle, você nunca me contou. Ginny olhou para Cyrus com simpatia, seu rosto cheio de tristeza. Ela nunca soube que o Senhor Riddle tinha tal passado. Não é nada, Cyrus apenas balançou a cabeça. Eu não quero que os outros tenham pena de mim, Ginny. Estas eram suas palavras sinceras. Simpatia inútil não pode trazer conforto. Harry concordava com isso mais do que qualquer um. Ele se sentia ainda mais próximo de Tom Riddle. Suas experiências eram tão semelhantes. Era como se fossem irmãos separados por 50 anos. Sim, senhor, disse Riddle, corando levemente. Você é nascido trouxa? Sou mestiço, senhor, disse Riddle. O pai era trouxa, a mãe era bruxa. Seus pais ambos. Minha mãe morreu logo depois que me deu à luz, senhor. Disseram-me no orfanato que ela só teve tempo de me nomear. Tom em homenagem ao meu pai. Nome do meio Marvolo em homenagem ao meu avô materno. De pé estalou a língua com simpatia. A questão é, Tom, ele suspirou, tínhamos planejado fazer alguns arranjos especiais para você, mas sob as atuais circunstâncias. O senhor está se referindo a todos esses ataques, senhor? Perguntou Riddle. O coração de Harry acelerou instantaneamente, e ele se inclinou mais perto, com medo de perder uma única palavra. Precisamente, disse o diretor, meu querido rapaz, você deve ver quão insensato seria eu permitir que você ficasse no castelo após o fim do período letivo. Especialmente após a recente tragédia, aquela pobre garotinha morreu. Você estaria muito mais seguro no orfanato. Para lhe dizer a verdade, o Ministério da Magia está até discutindo o fechamento da escola. Ainda não temos pistas sobre a origem de todos esses eventos infelizes. Os olhos de Riddle se arregalaram. Você está muito triste. Eu apenas não queria que a escola fosse fechada. Então tive que entregar o culpado. Mesmo que ele não tivesse a intenção de matar, disse Cyrus calmamente. Ele estava preparando Harry e os outros, então enfatizou deliberadamente, não tivesse a intenção de. Harry podia entender muito bem os pensamentos de Riddle na memória. Hogwarts sempre fornecia o refúgio mais caloroso para aqueles que não tinham lar. Este era o primeiro lar que ele conhecia, o melhor lar. Ele e o Sr. Riddle, e outros garotos abandonados, todos encontraram um lar aqui. Capítulo 51. O herdeiro. Senhor, se essa pessoa for pega, se tudo parar, o que você quer dizer? Disse o professor de pé levantando-se de sua cadeira com a voz um pouco aguda. Riddle. Você está dizendo que sabe algo sobre esses ataques? Não, senhor, disse Riddle rapidamente. O professor de pé afundou-se de volta em sua cadeira, parecendo levemente decepcionado. Você pode ir, Tom. Riddle deslizou da cadeira e saiu da sala arrastando os pés. Várias pessoas o seguiram. Eles desceram a escada em caracol e, em seguida, emergiram de junto das gárgulas monstruosas no corredor que escurecia gradualmente. Riddle parou, e eles pararam também, observando. Cyrus tinha uma sensação muito estranha. Embora tivesse visto essa memória inúmeras vezes, era a primeira vez que a assistia com outros. Especialmente porque o dono da memória se parecia exatamente com ele agora. Riddle na memória estava pensando seriamente, mordendo o lábio, a testa vincada de rugas. Então, ele pareceu tomar uma decisão subitamente e saiu apressado, com o grupo seguindo silenciosamente atrás dele. Eles não viram uma única pessoa pelo caminho. Finalmente chegaram ao saguão de entrada, onde um bruxo alto cumprimentou Riddle na escadaria de mármore. O que você está fazendo, Tom? Vagando por aí tão tarde? É o Dumbledore. Ron olhou para o bruxo com espanto. Não era ninguém menos que Dumbledore, 50 anos mais jovem. Era uma sensação muito estranha, como se estivessem viajando no tempo, um mundo cinza parecendo ser a cor do tempo, enquanto iam contra a corrente, saboreando um doce que não lhes pertencia como ladrões. Eu nunca pensei que veria Dumbledore tão jovem, disse Harry vagamente. O Dumbledore de 50 anos atrás era muito diferente do Dumbledore de agora. Naquela época, ele tinha longos cabelos ruivos ondulados e uma barba comprida, e suas bochechas não eram tão envelhecidas quanto agora. Mas talvez devido ao filtro cinza desta memória, Harry sentiu que ele parecia triste demais, como se tivesse acabado de sair de um temporal torrencial. Ele não sabia por quais coisas tristes Dumbledore tinha passado naquela época, mas parecia que o velho já tinha perdido o ânimo, e o que o mantinha vivo certamente não era a esperança, mas sim a punição. Cyrus, no entanto, sabia muito bem. 50 anos atrás, Grindelwald ainda estava realizando seus antigos planos pelo globo, os votos imortais de sua juventude, mas eles já haviam se distanciado há muito tempo. Em mais alguns anos, as pessoas comemorariam o dia em que ele perdeu seu ente querido. Sob essa ótica, Harry e Dumbledore eram bastante parecidos. Ginny, no entanto, lembrou-se da noite em que conheceu Dumbledore. Parecia não ser diferente deste momento. A única coisa imutável sobre Dumbledore eram seus olhos, que podiam ver através do coração das pessoas. Eu só precisei ver o diretor, senhor, disse Riddle. Tudo bem, vá para a cama, disse Dumbledore, fitando Riddle com aquele olhar penetrante que Harry conhecia tão bem. É melhor não vagar pelos corredores hoje em dia. Já que já. Ele suspirou pesadamente e desejou boa noite a Riddle e afastou-se a passos largos. Riddle observou-o sumir de vista, então partiu rapidamente, descendo os degraus de pedra que levavam às masmorras. No entanto, Riddle não os levou a uma passagem oculta ou a um túnel secreto, mas à sala de aula da masmorra onde Snape ensinava a aula de poções. As tochas não estavam acesas, então quando Riddle quase fechou a porta, Harry só conseguia ver Riddle parado imóvel junto à porta, observando a passagem lá fora. Eles ficaram lá por pelo menos uma hora. Cyrus percebeu que Ron estava ficando um pouco impaciente.
porque eles só podiam ver a silhueta de Ridley parada junto à porta, espiando pela fresta, esperando como uma estátua. Não fiquem impacientes, quem abriu a câmara secreta estava se escondendo aqui na época, ele e o monstro que ele mantinha. As palavras de Cyrus, no entanto, forçaram-nos a se acalmar. Justo quando a paciência deles estava prestes a se esgotar, houve movimento do lado de fora da porta. Alguém estava se movendo silenciosamente na passagem. Eles ouviram a pessoa passar pela sala de aula da masmorra onde ele e Riddle estavam escondidos. Riddle, silencioso como uma sombra, deslizou lateralmente pela fresta da porta e o seguiu. Cyrus conduziu-os. Eles ouviram uma porta render ao abrir e, em seguida, alguém sussurrar com voz rouca. Venha, saia, vem aqui, vamos para dentro da caixa. Este é o herdeiro? A voz desta pessoa parece um pouco familiar, disse Hermione, franzindo a testa. Eles viram a silhueta escura de um garoto grande, agachado em frente a uma porta aberta com uma caixa grande ao lado. Logo souberam porque achavam familiar, especialmente depois que Riddle e Hagrid na memória tiveram uma discussão. Boa noite, Rubeus, disse Riddle severamente. Isso tem que acabar, disse ele. Eu tenho que denunciar você, Rubeus. Eles estão discutindo o fechamento de Hogwarts se os ataques não pararem. Eu sei que você não teve a intenção de matar ninguém, mas monstros não são animais de estimação ideais, suponho que você apenas o deixou sair para se exercitar e, ele nunca matou ninguém, disse o garoto grande, recuando e encostando-se na porta fechada. Harry podia ouvir um farfalhar e um ruído estranho atrás dele. Riddle avançou um pouco mais. Os pais da garota morta virão aqui amanhã. Hogwarts pode pelo menos garantir a morte da criatura que matou a filha deles. Não foi ele. O garoto rugiu, sua voz ecoando na passagem sombria. Ele não faria isso. Nunca. Saia do caminho, disse Riddle, sacando sua varinha. Esta ação deixou Harry e os outros nervosos imediatamente. Eles esperavam ver um duelo maravilhoso, mas se preocupavam com a segurança de Riddle. O feitiço de Riddle iluminou o corredor com um clarão súbito de luz. Também iluminou o rosto do garoto enorme. É o Hagrid! Exclamaram os jovens bruxos surpresos, mas nenhum deles queria acreditar que fosse verdade. Como poderia ser o Hagrid? A memória não parou por causa da surpresa deles. O feitiço de Riddle lançou Hagrid contra a parede oposta, simultaneamente forçando a abertura da porta atrás dele. Um corpo enorme, peludo e atarracado saiu disparado tão rápido que foi quase impossível vê-lo com clareza. Riddle levantou a varinha novamente, mas era tarde demais. O monstro fugiu em pânico, derrubando no chão, então correu rapidamente pelo corredor e desapareceu. Ginny e Hermione estavam ambas bastante assustadas, mas Cyrus sabia que Riddle deixou intencionalmente a acromântula escapar. A aparência de alguém morto por uma acromântula é completamente diferente de alguém morto por um basilisco. Riddle levantou-se cambaleante, observando sua forma em retirada. Ele levantou a varinha, mas Hagrid avançou sobre ele, agarrou a varinha e o derrubou no chão novamente, gritando alto. Não! A voz áspera de Hagrid estilhaçou a memória de Riddle. Cyrus e os jovens bruxos ficaram juntos no espaço escuro, em silêncio. Eles pareciam incapazes de processar a verdade que acabavam de testemunhar. Após um longo silêncio, Hermione finalmente franziu a testa e defendeu o amigo. Senhor Riddle, não poderia ser que você se enganou de pessoa? Ele pode não ter tido a intenção, mas vocês também sabem que ele tem uma queda por monstros gigantes, disse Cyrus, tentando ao máximo exonerar Hagrid e focar a atenção deles no monstro. Aquele monstro escapou naquela época, e agora talvez alguém o tenha trazido de volta. Mas Harry abriu a boca, querendo defender Hagrid, mas sabia que Cyrus estava dizendo a verdade. No ano passado, durante o tempo deles em Hogwarts, Hagrid tinha tentado criar um dragão em sua cabana, e o cão de 3 cabeças que ele chamava de Fofo, também deixou uma impressão duradoura neles. Naquela época, como um garoto jovem, se Hagrid tivesse ouvido que havia um monstro escondido em algum lugar do castelo, Harry sabia que ele tentaria de tudo para vislumbrá-lo. Hagrid provavelmente teria pensado que era ultrajante manter um monstro aprisionado por tanto tempo, e que deveria ser dada a ele uma chance de esticar as pernas. Harry conseguia até imaginar Hagrid aos 13 anos querendo colocar uma coleira e uma guia no monstro. Mas Harry também acreditava que Hagrid nunca causaria intencionalmente a morte de alguém. Receio que seja assim mesmo, Ron. Você se lembra daquele livro, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que você me emprestou? Perguntou Ginny. O Ministério da Magia marca as criaturas mais perigosas como XXXXX. Você escreveu nele, ou qualquer coisa que o Hagrid goste. Ron tentou olhar por um ângulo diferente. Você fala muito como Percy. Afinal, quem te disse para denunciar o Hagrid? Ele resmungou. Mas o monstro matou alguém, Ron, disse Cyrus, fingindo desamparo. Eu sei que o Hagrid é seu amigo, ele é uma boa pessoa, por isso Dumbledore estava disposto a responder por ele. Mas ele é realmente. Eu não podia simplesmente ficar sentado e deixar que mais ataques acontecessem. Desde que o Hagrid foi expulso, os ataques pararam. Se fechassem Hogwarts, eu teria que voltar para um orfanato trouxa. Acredito que vocês entenderão que meu desejo de ficar aqui é compreensível. Harry certamente entendia. Todos ficaram em silêncio. Após uma longa pausa constrangedora, Hermione hesitou em levantar a questão mais difícil. Olhem, não deveríamos perguntar ao Hagrid sobre essas coisas? Essa seria uma visita agradável, disse Ron. Olá, Hagrid, conte-nos. Você soltou recentemente alguma coisa selvagem e peluda do castelo? Então decidiram não dizer nada. Capítulo 52. Conjuração sem varinha. A verdade parecia ter sido revelada, porém tornou-se outro segredo indizível. Todos sentiam um peso no coração, um pouco sem fôlego, exceto Cyrus. Ele retornou ao salão comunal da Sonserina, planejando encontrar um momento para continuar com o plano de ataque. Eu me lembro, o 4º e o 5º ataques aconteceram quase simultaneamente, e foi por causa desses 2 ataques que a escola ficou prestes a fechar, pensou Cyrus. Agora não era o momento de fechar a escola. Tinha que ser gradual, fazendo-os acreditar que a situação não era tão séria e idealmente, permitindo que Dumbledore deixasse a escola sem alarde. Até lá, seria muito mais conveniente. Ainda preciso contatar Lúcio mais vezes. Cyrus resmungou para si mesmo, sentado sozinho no sofá do salão comunal, com as pernas para cima. Pouco depois, um homem alto e corpulento aproximou-se, parecendo um gigante gorila verde à distância. Malfoy, Marco Flint franziu a testa. Por que você ainda está aqui? Depressa, vá treinar quadribol. Se vencermos a Corvinal, ainda teremos uma chance.
No semestre passado, a Sonserina perdeu para a Grifinória na partida de quadribol, mesmo possuindo as vassouras mais avançadas e detendo uma vantagem absoluta. No entanto, Malfoy estava ocupado demais provocando Harry e esqueceu que ainda estava no jogo, perdendo a chance de pegar o pomo de ouro primeiro. Depois disso, Marco Flint ficou muito insatisfeito com Malfoy. Mas quem poderia culpá-lo, quando o pai de Malfoy era um dos conselheiros da escola e as vassouras da Sonserina foram doadas por sua família? Mesmo estando infeliz, ele só podia suportar. De acordo com o cronograma, cada casa tinha que jogar uma partida contra as outras 3 casas, e o vencedor do campeonato era calculado com base nas pontuações durante as partidas. Eles já haviam perdido um jogo, mas se pudessem vencer a Corvinal por mais de 300 pontos em sua partida, ainda teriam chance de entrar nas finais. Na realidade, as chances de vitória eram altas. A diferença entre as vassouras era muito difícil de superar. O problema era que desde que perderá para a Grifinória, Draco Malfoy parecia ter perdido o interesse pelo quadribol. Embora ainda treinasse, ele não estava nem um pouco comprometido. Até o apanhador mais importante da equipe tinha essa atitude, e os outros jogadores inevitavelmente começaram a relaxar. Com tal postura, era realmente difícil vencer. Portanto, quando Marco viu Malfoy sem fazer nada, ele imediatamente o questionou com raiva. Malfoy, eu abri uma exceção para torná-lo apanhador, não para perdermos. Ele caminhou até Cyrus com o rosto furioso como um gorila retorcido por sua causa. A qualidade do apanhador da nossa equipe é muito pior do que a das outras equipes. E não conseguimos abrir uma vantagem de mais de 150 pontos antes de o pomo de ouro aparecer, entende? Se você mantiver essa atitude, eu vou expulsar você da equipe com certeza. Marco tornou-se cada vez mais agitado enquanto falava, finalmente chegando a estender um dedo para cutucar com força o peito de Cyrus. Isso irritou Cyrus. Zap. Cyrus deu um tapa frio na mão de Marco, afastando-a. Não aponte o dedo para mim, Marco Flint. Ou você está dizendo que quer ser pendurado no teto por mim? Não apenas ele detestava receber ordens, como dono deste corpo, Draco também era seu amigo do peito. Como ele poderia deixar alguém humilhá-lo dessa forma? Você ousa me insultar? O rosto de gorila de Marco ficou vermelho instantaneamente. Ele se sentia humilhado. Desde o incidente do clube de duelos, todos sabiam que ele fora literalmente pendurado e espancado por uma aluna do primeiro ano. E ele receberá muitas piadas por causa disso. É claro que para essas provocações, ele naturalmente usava força bruta para calar aquelas pessoas. Mas agora, o mero Draco Malfoy ousava jogar sal em sua ferida? E daí que ele era da casa dos Malfoy? A família de quem não era dos 28 sangue puro? Parece que preciso te dar uma lição, Malfoy. Ele sacou sua varinha de forma ameaçadora e intimidou. Que tal eu deixar seu rosto coberto de espinhas e fazer seus dentes crescerem mais do que os daquela sangue ruim da Grifinória? Ao ouvir isso, Cyrus, que estivera um pouco irritado, de repente riu. Esses pirralhos inerentemente malignos da Sonserina não passavam disso. A coisa mais maliciosa que conseguiam imaginar era apenas deixar o rosto de alguém manchado, o que era bastante divertido. Deve-se saber que Cyrus estivera planejando primeiro pendurar Marco, depois baixar suas calças e enfiar sua cabeça no vaso sanitário. Então vamos fazer como você diz. O quê? Espelhar mousse. Cyrus nem sequer sacou sua varinha, lançando diretamente uma luz carmesim com a mão nua, jogando para longe a varinha de Marco. Ele a pegou casualmente, segurando a varinha do oponente em sua mão. O material da varinha era madeira de abrunheiro, e o núcleo não parecia ser pelo de unicórnio. Cyrus a girou levemente e sentiu que era muito mais confortável de usar do que a varinha desajeitada de Draco. Ele acreditava que o núcleo poderia ser fibra de coração de dragão ou nervo de dragão. E assim, Densalgeu. Um feitiço maligno atingiu Marco imediatamente, e então seus 2 dentes da frente começaram a crescer descontroladamente, transformando seu rosto de gorila perfeitamente normal em um rosto de coelho. Era apenas uma pena que ele não fosse fofo como um coelho. Marco foi cercado pela dor dos dentes crescendo. Os dentes constantemente projetados forçavam sua boca a abrir, tornando-o incapaz de proferir uma única palavra. Ele só conseguia emitir sons de ganido. Enquanto isso, no salão comunal, outras pessoas já haviam notado a cena. Seus rostos entraram em pânico e eles saíram correndo para encontrar Snape. Cyrus ignorou. Ele não levará tal pequeno conflito a sério desde o início. Em vez disso, ele lançou impiedosamente outro feitiço em Marco. Desta vez, seu rosto ficou coberto de densas manchas pretas, como uma gipsófila desabrochando. Marco contorcia-se no chão de dor. Espero que você aprenda a lição. Da próxima vez, você deve ser mais respeitoso comigo. Cyrus não olhou mais para Marco, encontrando uma posição confortável para sentar no sofá. Além disso, não participarei do treinamento de quadribol, mas virei para a partida. Participar do treinamento de quadribol era realmente desnecessário. De qualquer forma, a partida de quadribol deste semestre seria cancelada por causa dele, mas ele pretendia participar da partida. Embora não estivesse interessado em quadribol, se não participasse, Draco não seria expulso da equipe. Ele não queria deixar seu amigo do peito triste. Não muito depois, Snape chegou com uma expressão sombria. Assim que entrou, viu Marco Flint rolando no chão, e os outros jovens bruxos evitavam temerosos o culpado sentado no sofá. Era Marco Flint de novo? Primeiro, ele foi pendurado no teto por uma aluna do primeiro ano, e agora era espancado por Malfoy e rolava no chão. Mas Snape, na verdade, sabia muito bem que, embora as notas de Marco não fossem ótimas, ele não podia ser chamado de inútil. Gina Weasley pudera vencê-lo porque ela tinha problemas. Mas como Draco Malfoy pôde espancá-lo assim? Ele sabia do que Draco Malfoy era capaz. Desde que o menino entrara em Hogwarts, Snape cuidara muito bem dele. Isso era para retribuir a gentileza que receberá da ajuda de Lúcio naquela época. Portanto, ele sabia melhor do que ninguém o quão capaz Draco era. Na melhor das hipóteses, ele estava no mesmo nível de Harry, talvez até um pouco pior, e ainda assim pôde derrotar Flint? Ele olhou para o desgrenhado Marco, e após confirmar que ele não estava gravemente ferido, disse imediatamente a 2 alunos para levá-lo à ala hospitalar. Então ele se virou para questionar Cyrus. O que aconteceu exatamente, Malfoy? Nada? Cyrus abriu as mãos, olhando diretamente nos olhos de Snape. Esta manhã eu estava apenas sentado no sofá, e então Flint veio e me disse para ir ao treinamento. Eu disse a ele para não apontar o dedo para mim, e ele ameaçou deixar meu rosto coberto de espinhas e fazer meus dentes tão grandes quanto os da senhorita Granger. Ele me ameaçou primeiro, professor. Por isso eu retaliei da mesma forma.
forma, usando o espelharmos que o senhor nos ensinou no clube de duelos da última vez. Você o aprendeu? O tom de Snape raramente carregava um toque de surpresa. Ele havia demonstrado o espelharmos apenas uma vez e não esperava que ninguém realmente o tivesse aprendido. Cyrus assentiu. Ele não se gabou de ser capaz de lançar feitiços sem varinha. Da próxima vez que algo assim acontecer, venha diretamente a mim. Ele claramente já sabia que Cyrus não estava mentindo. Eu prometi ao seu pai que cuidaria de você, mas não me cause problemas. Ao ouvir isso, Cyrus imediatamente assentiu obedientemente. Capítulo 53. Inferno Ardente. Outro fracasso. Cyrus olhou para a poção no caldeirão, que estava gradualmente apodrecendo de vermelho brilhante para preto, e não pôde evitar sentir-se um pouco irritado. Ele já havia perdido a conta de quantas vezes falhara em refinar a pedra filosofal, isso sem contar o número de falhas que ele simulara em sua memória anteriormente. Ele seguirá rigorosamente as notas de Nicolau Flamel e os 22 processos resumidos de experiências de outros, mas o resultado ainda era o fracasso. Que outros segredos estão escondidos no livro de Abraão, o judeu? Que variáveis desconhecidas existiam quando Nicolau Flamel refinou a pedra filosofal? O que é a chamada essência? Ele apenas sentia um grande número de mistérios surgindo em sua mente um após o outro. Sua cabeça parecia que ia explodir. Cyrus sabia que mesmo que continuasse a pensar agora, provavelmente não obteria uma resposta, seria apenas perda de tempo. Ele imediatamente acenou com a mão, fazendo tudo na sala precisa desaparecer. Como a alquimia não tinha progresso por enquanto, ele poderia muito bem praticar feitiços mágicos primeiro. Ele pegou o livro do Dragão Vermelho, o livro de Salomão, o Grimório de Raziel e o Compêndio de Artes das Trevas. Esses livros proibidos. Livros proibidos, por um lado, eram assim por conterem magia poderosa e aterradora e ao mesmo tempo, representavam sua obscuridade e dificuldade de compreensão. Felizmente, pelo menos o talento de Cyrus nessa área era muito mais forte do que na alquimia. O livro do Dragão Vermelho registrava métodos para reviver os mortos, mas após Cyrus analisá-lo, descobriu que, na realidade, tratava-se apenas de um método de criação de inferi, e os mortos que eram revividos não eram ressuscitados de verdade. Como refinar inferi? Isso já estava na memória de Lord Voldemort. Embora o método registrado no livro do Dragão Vermelho fosse diferente, ele poderia ser mais eficiente no refinamento de inferi, mas Cyrus realmente detestava o estilo do necromante. Além disso, os inferi na verdade não tinham muito poder de combate, eram bons como bucha de canhão, mas completamente indefesos contra grandes incêndios. Coincidentemente, a maioria dos bruxos poderosos neste mundo conhecia uma poderosa magia de fogo. Por exemplo, o fogo de Gryffindor ancestral e o caminho ígneo de Dumbledore. O fogão a gás de fogo azul de Grindelwald e até a versão anterior de Lord Voldemort era mestre em lançar o fogo maldito. Cyrus na verdade queria criar sua própria chama e, coincidentemente, o livro do Dragão Vermelho registrava as chamas demoníacas do Dragão Vermelho e as chamas de gelo do Dragão Branco. Ele planejava combinar vários tipos de magia com o fogo maldito. Um tipo de fogo do inferno mencionado no livro de Salomão também fez seu coração disparar. Feitiços de proteção, feitiços defensivos, aparatação e feitiços para prender inimigos podem ser adicionados às chamas. O feitiço de proteção ígnea de Grindelwald incorporava muitos feitiços. Na realidade, o poder desta magia não era tão aterrador quanto o fogo maldito, mas sua aplicabilidade era mais forte. O poder de destruir Paris era apenas incidental. Distinguir seus verdadeiros seguidores era mais importante. No entanto, Cyrus afirmava que queria tanto poder quanto eficácia. E ainda melhor, inventar novas magias era algo interessante para Cyrus. Embora o fracasso fosse inevitável, esse tipo de fracasso não era um fracasso real. No máximo, a magia inventada não atendia às suas expectativas. Não é um fracasso, está apenas no caminho para o sucesso. Assim como quando tentou replicar o feitiço de proteção ígnea de Grindelwald, ele descobriu que a parte mais difícil não era adicionar aqueles feitiços defensivos às chamas, mas como fazê-las distinguir entre amigos e inimigos, atacando apenas aqueles que não fossem leais o suficiente a ele. Esta magia complexa era como um programa, primeiro se, e depois formando ramificações. As instruções dadas às chamas, após distinguir os alvos através da condição, se exibiriam características diferentes. Para os inimigos queime tudo, para os crentes proteja, para os ataques defenda completamente. Agora, Cyrus entendia por que o poder do feitiço de proteção ígnea era inferior ao fogo maldito. A magia deste mundo está intimamente ligada às emoções do bruxo. O fogo maldito é a mais insana de todas as magias de fogo. Além de queimar e destruir, espalhando-se continuamente e engolindo tudo, não tem outro uso. Este poder destrutivo absoluto e a determinação de destruir tudo é o que torna o fogo maldito tão poderoso. O feitiço de proteção ígnea não é esse tipo de magia, ele é controlado. E o poder de guarda contido na magia força o coração do conjurador a tender para a paz em vez da loucura. Duas emoções diferentes devem alcançar um equilíbrio. Dessa forma, o poder do feitiço de proteção ígnea naturalmente não pode se comparar ao fogo maldito. No entanto, se Cyrus tivesse que escolher ele mesmo, ele ainda preferiria o feitiço de proteção ígnea. Não apenas por ser legal, mas também porque, embora houvesse alguma diferença de poder entre essas duas magias, se fossem usadas apenas para eliminar algo, já eram suficientes. Balas podem matar inimigos com precisão e poupar reféns. Não há necessidade de usar armas nucleares para perecer com o outro lado. Dentro da sala precisa, Cyrus segurava a varinha de Flint e circulava lentamente como um músico elegante. Chamas azuis resplandecentes acenderam-se ao redor dele, como um anticiclone que se espalha, expandindo-se gradualmente até preencherem todo o espaço interno da sala precisa. E enquanto caminhava por essas chamas, ele não sentia calor ou perigo algum vindo delas. Em vez disso, era tão agradável quanto passear por um campo verdejante. Feitiço de proteção ígnea. As chamas constantemente tremulantes eram como aglomerados de campânulas azuis fantasmagóricas balançando ao vento. Embora tivesse replicado a habilidade característica de Grindelwald, Cyrus não estava muito satisfeito. Ele mais uma vez adicionou muitos feitiços de transfiguração às chamas, e demônios azuis fantasmagóricos ressuscitaram imediatamente do inferno de campânulas. Então, ele adicionou 2 tipos de fogo de dragão do livro do Dragão Vermelho e o fogo do inferno, joia de fogo da onda de calor infernal, do livro de Salomão às chamas. A cor das chamas mudou imediatamente.
As chamas originalmente azuis e belas agora pareciam como se tivessem sido ensopadas em sangue, tornando-se a cor da morte. As campânulas pareciam murchar e morrer, mas mandalas cor de sangue floresceram em seus cadáveres, pavimentando um caminho de luz ígnea. Uma magia de fogo totalmente nova nasceu assim em suas mãos. Muitas maldições das trevas e fogos demoníacos aumentaram o poder das chamas, compensando a falta de poder no feitiço de proteção ígnea. É claro que essa falta só pode ser dita como relativa, afinal, era uma maldição poderosa capaz de destruir Paris. Como poderia realmente estar faltando poder? E se eu também incorporasse a maldição para criar Inferi nela? Cyrus pensou de repente. Embora ele desprezasse os Inferi, se o inimigo visse seus companheiros que haviam sido engolidos pelas chamas, erguerem-se novamente das chamas, como tal cena atingiria as crenças do oponente? Cyrus abriu imediatamente o livro do dragão vermelho e incorporou o feitiço para criar Inferi. Em um instante, esta maldição aterradora finalmente tomou forma. Até o próprio Cyrus ficou chocado com a maldade desta maldição. Primeiro, elimine o inimigo, depois comande os cadáveres do inimigo para lutar contra seus antigos companheiros. Uma magia tão cruel que até o próprio Lord Voldemort provavelmente se tornaria o fã número 1 de Cyrus depois de vê-la. Até Satanás teria que lhe oferecer um cigarro. Cyrus sentiu subitamente certa resistência a essa magia, ou talvez fosse uma resistência à maldade escondida dentro de si mesmo. No entanto, como a maldição já fora inventada, mesmo que não planejasse usá-la no futuro, ele deveria pelo menos dar-lhe um nome. Eu lembro que em Bleas, a Zanpakuto de Yamamoto Genryuzai Shigekuni parecia ter uma habilidade semelhante. A Bankai, Zanka no Tashi Sul, Kakaju Mano Kushida Izoujen, era um movimento que invocava os cadáveres dos mortos. No entanto, este nome era um pouco difícil de pronunciar, então Cyrus decidiu chamá-la de Onda de Calor Infernal. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!